Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Tudo em Jogo. O meu nome é André Caixinha, estou aqui com o Eliezer Carvalho em mais uma semana. Uma semana que fica marcada por um youtuber e um TikToker que admitiu num podcast ter, portanto, cometido um crime. Eliezer, tens alguma coisa para confessar nesta semana? O teu fora de jogo não é nada criminoso, pô, não. Não, não, não. Ok, vá lá pelo menos isso. Tá bom. Ok, ok. Então vamos lá começar com isto. Desde já agradecer a todos os que têm ouvido aqui o podcast. Estamos a caminho dos 50 subscritores no YouTube. Eliezer, tu que és uma pessoa conhecida mundialmente por ser um dos piores falantes de espanhol, se chegarmos aos 50 subscritores na próxima semana, comprometes-te a fazer a intro em espanhol do nosso podcast? Está combinadíssimo então. Está combinadíssimo então. Vamos lá começar aqui então. Nuestros Começamos com o hermanos. nosso. Começamos sempre aqui com o nosso segmento dos contra-ataques. O que Uhum, é que nos traz esta semana? sim. Antes de mais, antes de começar aqui com o meu contra-ataque, que vai ser sobre o impacto dos novos treinadores nas principais ligas, eu queria fazer aqui uma adenda aqui ao nosso Neymar, só para se fazer aqui uma referenciazinha ao primeiro episódio que fez aqui um gol olímpico fantástico, É que verdade. tínhamos falado sobre a questão do impacto dele no Santos. E só para dar aqui o dado estatístico, ele já tem mais minutos no Santos do que no Al Hilal em 3 épocas. E mais golos e o mesmo número de assistências, mas pronto. Ah, Também não partiu era o Mundial difícil. 2026. Let's go. Então, pronto, aqui começando mais a sério, eu vou trazer aqui os treinadores assim rookies, possamos dizer, de grandes clubes que foram contratados. O primeiro treinador que eu queria evidenciar é o Arne Slot, né, que é o treinador que veio aqui do Feyenoord. A época passada, o Arne Slot teve uma campanha extremamente interessante com 84 pontos, mas infelizmente só ficou em segundo lugar, porque o PSV fez uma época histórica com 91 pontos. Só para os nossos ouvintes terem aqui noção, 91 pontos é o recorde de pontos do Sérgio Conceição do Porto na Liga Portuguesa, se não estou em erro, não é? Em que ano é que foi, André? Foi 2018, não é? Ou 2018, 2019? creio eu. Sim, Acho que sim. sim, Já há exatamente. Ou alguns seja, anos. exato. E o Arne Slot fez 84 pontos, que se fosse em 2016 na Premier League seria suficiente para ser campeão, porque o Leicester foi campeão com 81 e eles têm mais 4 jogos, só para vocês verem. Ou seja, o trabalho do Arne Slot foi muito bem visto e por isso fez com que ele viesse substituir aqui o Jurgen Klopp no Liverpool. Ele traz um sistema desportivo, um sistema tático muito semelhante ao Liverpool, é extremamente camaleónico, é uma equipa que morde muito, muito agressiva, joga com as linhas altas, mas também consegue jogar em posse. Isso faz com que o Arne Slot tenha revitalizado aqui a carreira de diversos jogadores que com o Klopp já estavam aqui em sub-rendimento. Jogadores como o McAllister, o Gravenberch, que a meu ver, é o melhor 6 e o melhor médio da Premier League esta época, e o Cody Gakpo, que roubou o lugar aqui do Luís Dias do lado esquerdo, e o Luís Dias tem estado a jogar a falso 9. São jogadores que têm estado fantásticos, sem falar do Salah, que está em trajetória de bola de ouro, E que é já o lá jogo. vamos. E já lá É, vamos. exatamente. O Liverpool agora encontra-se com 11 pontos de avanço, com a vitória aqui sobre o City. E é uma equipa que tem mostrado muitas boas sensações em jogos grandes. Eh, Teve uma vitória também aqui na Liga dos Campeões, foi implacável. A vitória sobre o Leverkusen 4-0, a vitória sobre o Real Madrid, e isso tem feito com que o Liverpool seja talvez a melhor equipa da Europa. O Arne Slot está numa trajetória para conseguir aqui um possível triplete, não é não o tripleto grande, porque eles já foram eliminados da FA Cup, mas um tripleto aqui da Carabao Cup, que está à espera agora da final contra o Newcastle, e tem tudo bem alinhavado para a Liga dos Campeões e para a Liga também com os 11 pontos de avanço. O segundo treinador que eu queria destacar aqui é o Enzo Maresca, que é o treinador do Chelsea. Não é? Que o Maresca, que teve uma boa época a época passada e trouxe o Leicester numa época reunida aqui na Championship para a primeira divisão, voltou a trazê-los para a primeira divisão na época passada, com 91 pontos, não estou em erro, em primeiro lugar, e isso fez com que o Maresca conseguisse substituir aqui o Pochettino no Chelsea. O Maresca é um treinador interessante, ele tem um estilo de jogo ofensivo, tenta propor jogo, tenta propor futebol, apesar de às vezes não conseguir muito, mas isso se calhar deve-se também um bocado à qualidade dos próprios jogadores que ele tem à disposição. E as E também um características. bocado de adaptação, exatamente, as características. Ele também é um treinador jovem, tem tempo para aprender. O Maresca conseguiu trazer aqui alguma estabilidade do meio campo à frente. A defesa ainda tem os seus senãos,
Hum, o Chelsea vem numa má fase, de facto, mas é uma equipa que já esteve em segundo lugar. Antes dessa má fase, depois começou no Boxing Day, o Chelsea já chegou a estar em segundo lugar e falou-se de uma possível disputa pelo campeonato que era completamente irrisória, era simplesmente só porque era a equipa que estava mais perto do Liverpool. E agora encontra-se em sexto, se eu não estou em erro, mas está tudo muito reunido até ao terceiro lugar. Portanto, o Chelsea está aqui a competir por um top 4 depois da época passada ter estado num lugar, foi para onde para a Liga de Conferência, se foi oitavo, se não estou em erro, ou sétimo. Portanto, a destacar aqui a exibição das Omaresca, que apesar da má fase atual, que este fim de semana perdeu com o Vila 2-1 numa remontada, o Chelsea estava a ganhar 1-0, mas deixa boas sensações e boas perspectivas para a próxima época, ao menos. O outro treinador que não dá para não destacar é o Hansi Flick, que é o antigo treinador da seleção alemã, que é o mítico treinador do 8-2 no Covid cá em Portugal na Liga dos Campeões, que ergueu a Liga dos Campeões cá em Portugal no Covid com o Bayern de Munique, e ele vingou-se a ele próprio esta época, quando ganhou É ao verdade. Bayern com o Barcelona. O Hansi Flick é talvez o treinador mais interessante de todos eles, porque é um treinador com uma tática extremamente revolucionária e extremamente agressiva e ofensiva para os parâmetros do Barcelona. É talvez o primeiro treinador que eu me lembro, desde que acompanho futebol, de certeza absoluta que não é nem cruyffista, nem guardiolista, nem nada do género. O Deco, que é o diretor desportivo, apostou numa nova mente que pensa futebol, que é completamente diferente do que a cantera e o Barcelona sempre produziu nos últimos 20, 30 anos. E tentado a dar cartas, jogadores como o Rafinha, o Jules Koundé, o Pedri, o Ferran Torres, o Inigo Martínez, etc., têm estado a ter épocas das melhores da carreira e outros têm estado a evoluir, não é? Como o próprio Lamine Yamal, e etc. O Barça passa agora outra vez para o primeiro lugar, depois de uma vitória 2-0 contra o Las Palmas. O Hansi Flick, de todos estes treinadores, é o único que já tem uma taça, não é? Ele ganhou a supertaça aqui com o Barcelona e candidata-se aqui para também um triplete ou um possível quadriplete, não é? Se ele ganhar a Taça do Rei, a Liga e a Liga dos Campeões, não é? Ou seja, está também numa run possível histórica, tal como o Arne Slot logo na sua primeira época. Também queria evidenciar que se o Arne Slot, fun fact, se o Arne Slot fizer a tripleta esta época com o Liverpool, ele passa a ter um terço de todos os troféus que o Jurgen Klopp teve em 8 épocas no Liverpool, que são 9. Portanto, 9 ou 8. Portanto, ele fica com 3, fica logo ali mais ou menos com um terço em uma só época, só para verem o que é o quão grande isto seria. Depois, o último treinador que queria destacar era o Conte, né? O António Conte. O Conte que teve aqui veio de um ano sabático depois de ter tido uma passagem relativamente atribulada no Tottenham. É um treinador já muito conhecido a nível europeu. É um treinador com um futebol muito característico, extremamente defensivo, coeso e extremamente eficaz. É talvez, diria, top 3 a top 5 de treinadores em pontos corridos. É um treinador muito forte em competições de pontos corridos, o Conte, é um treinador que tem tendência a ser muito impactante logo na primeira época. Ele já teve vários trabalhos assim, vi do Chelsea em 2017, quando ele chega para substituir o José Mourinho, também tem exatamente o mesmo impacto, e esse impacto não está-se a fazer notar porque o ano passado o Napoli tinha acabado a época em 10º lugar e agora está a competir pelo título. Não estou na melhor fase, de facto, este fim de semana perderam 2-1 com o como este, que é treinado pelo Francesc Fábregas, não é? Que é interessante pensar que um jogador a qual acompanhei a época toda, a carreira toda, já é Exato. treinador. Isto Exato. diz muito da nossa idade, André. Ah, Exato. E filhos de jogadores que acompanhamos já a estrearem-se. Isto, a Exatamente. idade O toca a todos. Thuram e coisas do género, exatamente. Mas É pronto, verdade. o Conte não está na melhor fase. Nos últimos 5 jogos tem uma derrota, 3 empates e uma vitória. E com esta derrota para o Como, agora está em segundo lugar. Mas está tudo muito reunido, o campeonato ainda está em aberto. E o facto dele estar a transformar o Napoli e a pô-lo numa luta pelo título é extremamente impressionante logo à partida. Sem contar que, além de serem a melhor defesa do campeonato, empatada com a Juventus, se não estou em erro, está empatada a Juventus com a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque de sempre em termos de média de golos do Conte. Portanto, ou seja, ele está a conseguir ser bastante prolífero, que às vezes as equipas do Conte não têm tendência a marcar muitos golos.
Portanto, a ver, vamos. Eu queria só trazer isto aqui para realçar o grande trabalho destes treinadores nesta metade da época, neste mês de fevereiro, que é um mês extremamente fulcral, né, depois do mercado de inverno e etc. A ver, vamos, e estaremos aqui para analisar estas questões no verão, para saber depois aqui o rescaldo da época destes treinadores primeiranistas, né? E também falar, se calhar, obviamente, do Company, que já falámos no episódio passado, que está 8 pontos à frente, também está com algumas possibilidades aqui de se fazer alguma coisa na Liga dos Campeões. Já foi eliminado da taça, mas o Company pode trazer depois outra vez o título após o ano passado terem perdido e há 2 épocas terem ganho, mas com sensações muito fracas na última jornada depois do Dortmund. Basicamente, é quase que mais que o Dortmund tivesse perdido a Liga do que propriamente o Bayern ter ganho. E o clube e o Company, peço desculpa, pode trazer isso. Portanto, eu acho que estes 5 treinadores são 5 treinadores que temos de enaltecer e de ficar aqui atentos. Acho que era um tema interessante realçar o trabalho que todos estes primeiristas têm estado a ter. Em termos de expectativas, acho que ninguém estava à espera, diria, para nenhum deles, acho eu. Sim, e é interessante porque acabam por ser treinadores de primeiro ano nos clubes, não é? Obviamente, clubes relevantes a nível europeu, mas também em fases de carreiras diferentes. Um Arne Slot, por exemplo, Sim, é um treinador que está numa fase de carreira totalmente diferente de um Conte, por exemplo. Só para sim, citar e de um dois. compa, sim, E sim, e o do próprio Company, que é Company, quase sim, virgem, né? Porque ele tem muito exatamente. poucos anos de primeira liga e Exato, depois chega exato. assim a um clube enorme muito rápido. E a verdade é que Exato, têm todos tido aqui algum impacto. E vamos ver se a própria Champions, não é ganha por um treinador que está aqui no exato, primeiro ano, exato. no seu próprio E clube. pode-se dizer que se calhar, não sei se não é uma tendência, o ano passado o Alonso também primeira época Teve fantástica, sucesso. Exato, exato, teve sucesso, portanto, se calhar tem todos um fator aqui de surpresa, não é? De certa forma. exato, exato. E o Vamos, que é que tu vamos trouxeste acompanhar aqui de para o teu perto aqui este, contra-ataque? este tema. Sim, eu aqui no meu contra-ataque eu trouxe um tema mais nacional. Acho que é um Uhum, bocadinho difícil de fugir ao momento atual do Sporting. Sporting e Benfica encontram-se agora em igualdade pontual. Depois uhum, do empate do Sporting esta jornada. E a verdade é que o Sporting vive aqui uma situação de instabilidade. Nós falamos aqui muito neste podcast de sensações e as sensações do Sporting não são as melhores. As sensações de nos todo, próprios de adeptos. todo. Uh, Há alguma instabilidade e o Sporting tinha o campeonato praticamente ganho, ou pelo menos bem encaminhado, a meio da Sim. época com o Ruben Amorim, desde a saída do Ruben Amorim. Entretanto, tivemos a passagem do João Pereira e agora com a chegada do Rui Borges não tem sido as melhores sensações e principalmente aqui na última fase tem havido aqui alguma instabilidade. Eu acho que o problema do Sporting, nós já fomos abordando um bocadinho isto ao longo dos primeiros episódios, tem uma gênese Uhum, numa construção do plantel curto, que era muito a imagem do Amorim, e muito aquilo que ele também procurava nos plantéis, ter plantéis curtos, se calhar sem vastas opções em determinadas posições, e ir compondo também com atletas da academia que iam depois compondo o elenco. Era um bocadinho assim a abordagem do Amorim ao longo dos últimos anos, e a verdade é que tu tens setores do terreno que estão muito mais descalços do que outros, nomeadamente a questão do meio campo. Depois tens também uma questão muito importante que é com a chegada do Rui Borges e a mudança do sistema tático, acabam por haver posições em que tu tens excesso, nomeadamente os centrais, que obviamente o plantel foi montado para jogar a três e agora joga a dois, e tens depois posições, nomeadamente os laterais, que são montados a pensar que jogadores como o próprio Kenda, como o Geni podem compor a equipa a jogar em uma posição um bocadinho mais à frente e a jogar a dois, portanto, ou a quatro, né, se quisermos uhum, contar com os laterais, obviamente sim, são dinâmicas diferentes, e acabam por fazer com que o Sporting tenha excesso de posições em algumas partes do plantel e falta de posições em sim, outros setores do terreno. Obviamente, numa equipa resiste a tantas lesões e a tantos problemas como o Sporting tem tido. O Sporting tinha, salvo erro, 8 baixas para este jogo. O meio-campo, por exemplo, estava uhum, totalmente descalço. Um, mas a mim o que me surpreende é o facto da primeira parte do Sporting ter sido boa.
E eu tinha Uhum. trazido este tema, eu já sabia que ia trazer este tema mesmo antes do jogo, independentemente do resultado, eu queria trazer o tema porque eu achava que este jogo poderia ser importante para o futuro da época do Sporting. Isto porque o Sporting dificilmente teria um jogo ou terá um jogo com mais baixas do que aquele que teve esta semana, e eu acho que se tivesse ganho, poderia ter dado aqui um passo, principalmente em termos anímicos, em termos de confiança, principalmente também tendo em conta a recuperação do Gyökeres que voltou neste jogo, no sentido positivo. E a verdade é que quando acaba a primeira parte, o Sporting a ganhar 2-0 e faz uma primeira parte confortável, e com um domínio, não lhe vou chamar avassalador, mas um domínio claro. Eu Sim. pensei que ia haver alguma estabilidade. E a verdade é que, mais uma vez, e voltando aqui a repetir-nos, o Sporting, em mais uma segunda parte, volta a dar passos Uhum. atrás. Um, Nós já falámos da questão física, mas eu acho que por esta altura reduzirmos as segundas partes do Não, Sporting à não, questão física não, não faz não sentido. pode, não Não faz pode, sentido. não faz, não. Não faz É sentido. mais uma O questão, Sporting, passa até se calhar mais por uma questão mental, neste momento, se calhar. sim, sim, sim. Eu não desprezo a questão física, obviamente, porque realmente Claro, as claro. lesões Não, existem, sim, sim. E o próprio mas não cansaço pode. dos jogadores, não é? Claro, claro, mas há um fator mental que não pode ser descurado. O Sporting Uhum, mais uma vez recua, o Sporting passa a segunda parte toda sem fazer um remate à baliza. Isso obviamente é inadmissível, tendo em conta a diferença de plantéis e mesmo tendo em conta as baixas e o facto do Sporting ter uhum, jogado com alguns jogadores que não têm nem sequer experiência de Liga 2, porque a equipa B do Sporting está na Liga 3, portanto o espaço uhum. amostral deles é relativamente baixo e relativamente curto, apesar de serem jogadores com potencial. E eu queria aqui Claro, citar também o lance do Diomande, porque eu falei há pouco da questão de pois haverem é. setores do Sporting em que há mais qualidade, e um desses setores é sem dúvida, portanto, os centrais. O Sporting tem Sim, o três, quatro defensivo. centrais com grande qualidade, e Tem muitas opções, sim. se há escassez em outras posições, tu teres opções boas no espaço central a cometerem erros é contraproducente. Ou seja, o Diomande era dos jogadores do 11 do Sporting em quem tu mais podias confiar, na teoria. Ou pelo menos Uhum, quando tu olhavas para o 11 do Sporting, tu olhavas para os centrais e não era por aí que tu tremias. E a verdade é que foi exato. muito por aí que tu tremeste. Não propriamente com clamorosos erros defensivos, estilo Porto há umas jornadas atrás, mas tiveste dois Uhum. lances com abordagens claramente infantis e que acabam por prejudicar a equipa. E se quiseres, podemos fazer também um paralelo, por exemplo, com o jogo do Porto com a Roma, Eu em que o estava a Eustáquio pensar nisso tem. exatamente agora. Estava a pensar nisso Exato. exatamente Em que agora. o Eustáquio tem um lance em que acaba por prejudicar a equipa. Eu acho que essa estabilidade emocional tem faltado um pouco às equipas portuguesas, e obviamente já falámos um bocadinho da qualidade dos plantéis, que não é a mesma que era há uns anos, e eu acho que se pode falar disso para todos, portanto, no caso para os três grandes. Talvez o Sporting, aquele, quando comparas com o passado, menos em déficit de qualidade, mas ainda assim, eu acho que há um claro descontrole emocional, e as equipas portuguesas não têm, os três grandes portugueses não têm sabido ser maduros taticamente em alguns aspectos do jogo. Eu acho que isso para mim Uhum. é muito relevante. Este foi aqui o tema quente, vamos acompanhar. Acho que é um tema também para trazermos nas próximas Sim, semanas. eu Quem é acho, que será só aqui o para fazer principal aqui. favorito ao título? Porque agora Sim. a igualdade pontual acaba por dar aqui um ânimo Uhum. também ao campeonato. Só para fazer aqui uma adenda, eu acho que a questão do Sporting pode prejudicar muito a questão do título, porque lá está, como tu disseste, nós aqui no programa falamos muito em questões de sensações, e o Sporting acho que posiciona-se atualmente à data de uma forma muito parecida com o City. Ou seja, é uma equipa que tem muito medo de errar, e o desporto passa por ser muito uma questão de confiança. E quando a equipa está sem confiança e está com medo de errar, é que costuma errar, normalmente. Certo. Eu acho que depois de tantas descaídas na segunda parte, os próprios adversários sentem que, mesmo o Sporting estando a ganhar por 1 ou 2 golos, o jogo está sempre em aberto, não é? Exato. E uma coisa que tu falaste, que fizeste a referência ao jogo do Porto, que eu estava a pensar, é o Sporting parece que apequena-se nas segundas partes por causa dessa mesma insegurança e deixa que os adversários cresçam. E é interessante porque o Sporting continua a ter alguma qualidade no elenco, ou seja, e as equipas parece que não crescem em termos táticos, não só, mas também em termos de coração. Este jogo, neste fim de semana, acaba muito parecido com o jogo do Porto, não é? A equipa adversária está toda para a frente, etc. Tanto que há o golo outra vez no último minuto. E o Sporting parece que abre espaço a isso e permite e joga
um bocado a olhar para o árbitro à espera que ele apite para o jogo acabar. E isso pode ser muito problemático em termos psicológicos para as próximas jornadas e para a disputa do título com o Benfica. Porque eu acho que já nem passa por uma questão técnica, não é? É mesmo, Sim, não, faz-me eu muito também acho que lembrar não é o uma questão City. técnica. Também Exato, acho que não é faz-me uma questão lembrar muito o técnica. City a jogar, a defender. Ou seja, é mais uma questão de. Parece que os jogadores estão em campo no sentido, ok, não queremos cometer o mesmo erro outra vez, não queremos perder a vantagem outra vez, não é? Parece que há uma questão ali um bocado mais de cabeça, diria. Sim, e eu ainda tenho outra dúvida que é, e atenção, eu não estou a criticar de forma veemente o trabalho do Rui Borges, até porque é difícil trabalhar com uma equipa Sim, que tem tantas lesões, mas eu ainda não sim. vi propriamente grande dedo do treinador. Pois, eu também estava a pensar nisso. Sim, Eu sim. ainda É o não que eu ia vi, dizer assim. até por exemplo em Sim, sim. comparação com o Anselmi no Porto, que os resultados também não têm sido bons, Pois. e a Mas equipa não nota-se está uma num bom. intenção. Mas Sim, nota-se nota-se uma, a intenção, nota-se exato. uma intenção, exatamente. Com o Rui Borges não se nota muita intenção, de facto. Eu acho que ainda E depois falta também. esse E trabalho. depois o Rui Borges também. Agora vou sair fazer um bocado de advogado do diabo e ser em defesa dele. Que o Rui Borges também tem uma situação um bocado diferente do Anselmi porque ele substitui o Amorim. Não é? Ou seja, Não diretamente, mas sim. Ou seja, substitui o João mas Pereira, mas sim, sim, ele claro. substitui o João Pereira, mas em termos na realidade, entre aspas, ele substitui mais o Amorim, porque o João Pereira ficou muito pouco tempo. Se bem que se calhar até podemos fazer o argumento que o pouco tempo que o João Pereira fez não ajuda o Rui Borges, você só lhe mete mais pressão, não é? Porque o plantel, havia um vínculo muito grande, não só futebolístico, mas também acho que em termos de grupo E com o Ruben efetivo, Amorim. claro. Exato. E quando o Ruben Amorim sai, eu acho que depois também há, claro, há um desânimo. Não sei se a palavra correta seria desânimo, mas há uma quebra, não só se calhar em termos de linguagem, de rotinas e etc., que o próprio Rui Borges tem uma dificuldade em Uma endereçar. falta de E- crença. Eu acho que há uma falta exato, de crença e não há uma exato. continuidade. Eu estava a ouvir o Rui Borges a falar depois do jogo, Uhum. e falou muito da questão da arbitragem e sempre Sim, está sim, muito por isso. sim, E eu não noto sim, uma coerência, e atenção, obviamente que são perfis diferentes, mas um grupo que começa com o Amorim e que está encaminhado com um estilo de liderança do Amorim, passar agora para um estilo de liderança em termos comunicacionais, porque lá está, nós não estamos dentro do balneário, sim, portanto não claro, sabemos claro. o que é dito, Sim, mas pelo menos para fora a imagem que passa é que há aqui uma falta de continuidade, mas pronto, eu tenho ainda dúvidas de perceber quais é que são as intenções reais do Rui Borges, principalmente falando das segundas partes. E eu acho que isso é muito sim, importante e eu acho que isso vai ser decisivo até ao final da época, mas, e agora também fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, tal como tu fizeste, a verdade é que o Rui Borges tem tido pouco tempo para trabalhar, não só pela questão das lesões, mas principalmente pela questão dos poucos treinos aquisitivos, porque tem jogos 3 em exato. 3. Portanto, Exato, é agora isso que com eu a saída tratava. Sim, exato. das competições europeias, eu acho que criar estes microciclos semanais, Sim, eu acho que te pode dar aqui uma estabilidade um pouco diferente em termos de sim, implementares uma ideia e também em termos de recuperação de jogadores, como é óbvio. sim. Portanto, Por exemplo, sim, acho que há porque aqui tu podes potencial. dizer, só para acabar aqui o contra-ataque em alto astral, não é? Porque não são só coisas más. O Sporting Exato. depois também tem aqui uma coisa muito interessante, porque no desporto, pelo menos em competições de pontos corridos, não é? Em competições assim de longo prazo, não costuma ser assim tão mau a pessoa ter ou a equipa ter a depressão a meio da época. É melhor ter agora do que ter se calhar em maio, não é? E depois também o Sporting não só está a ter isto agora, se calhar isto pode ser uma forma de reunir o grupo e de ficar e de que dê um estado de choque, não só aos jogadores, mas a todo o grupo e ao próprio Rui Borges. E também o facto de que o Sporting está com. Vão voltar muitos jogadores importantes agora no próximo mês. Não é? A princípio volta o Pote, não é? O Morita, se Sim, também se não talvez. estou a erro. Se bem que também há Volta, alguma volta. incerteza. Não se sabe muito Sim, bem como é que é o sim, mas regresso, mas pelo menos o Yulman à partida vai regressar, que não pôde, sim, não pôde o jogar. Morita supostamente também já estava a dizer que supostamente regressa agora início de março, se eu não estou em erro, o Pote também falava-se disso, ou seja, há alguns jogadores que vão chegar e isso pode aumentar e melhorar as sensações, porque eu acredito que o Sporting precisa de dois, o Sporting precisa de ganhar 2 ou 3 jogos, nem que seja mal, Claro. eles só precisam de Sim, ganhar 2 ou 3 jogos, mas precisa de se eles precisam encontrar. mais.
assim, eles precisam mais de resultados neste momento do que Claro. bom Do que futebol, de exibição, sem de dúvida, sim. exibição. E isso depois vai fazer, se calhar, motivar os jogadores e reunir mais, se calhar, o treinador e o discurso do treinador, e aí poderemos, se calhar, começar a ver mais um dedo do próprio Rui Borges na própria equipa. Passando então aqui para os temas quentes, vamos começar com o tema quente de futebol. Depois ainda temos os nossos contra-ataques de desporto e por fim o tema quente também de desporto, mas hoje organizámos aqui o episódio de uma maneira um pouco diferente e vamos fazer aqui os nossos top 3 tal como tu disseste há pouco. Este início de mês de março, final do mês de fevereiro, início de março, são sempre alturas decisivas, nomeadamente aqui no Exato, futebol, na parte da Champions League e no basquete, no pós-All-Star exato. e Uhum. pré-playoffs. Há quem E diga que a NBA só começa agora. exatamente, depois para os americanos sim, né, que acabam de ver a NFL e começam-se a dedicar mais ao basquete, o beisebol também está aí a chegar, mas pronto. Uhum. Basicamente eu acho que o episódio 2 vai ser divertido. Pensámos aqui num conceito diferente para vos trazer, basicamente vamos fazer os nossos top 3. Portanto, no caso, eu fiz o meu, o Eliezer fez o dele, o nosso top 3 favoritos à Champions e depois mais à frente no episódio vamos também trazer-vos o top 3 de favoritos à NBA. Para além disso, quisemos brincar aqui um bocadinho e desafiar-nos, nós conhecemos-nos bem e conhecemos bem o gosto um do outro, trazermos aqui também um wild card para cada uma delas que achamos que o outro não vai trazer. Em Já primeiro sei qual é lugar, que trouxeste. começando então aqui pela Champions, desde já dizer, portanto, que esta semana ficámos a conhecer quem é que serão, portanto, aqui os finalistas, portanto, os participantes dos oitavos de final, que já se conheciam alguns Uhum. deles e aos quais se juntaram outros. Algumas surpresas também aqui nesta Uhum. fase de playoff, e saíram também, portanto, os confrontos e temos já as previsões, quer das casas de apostas, quer dos supercomputadores, de quem é que são os favoritos. Portanto, eu vou trazer só Uhum. aqui o top 5 de Sim. cada uma delas, ok? Antes de Sim, e nós só dizermos. para antes, e só era só para uma coisa, e uma coisa nova que aconteceu nesta fase, nesta nova modalidade aqui da Liga dos Campeões é que agora nós sabemos todos os matchups até à final. Antes não, antes fazia-se os oitavos de final e depois fazia-se o sorteio dos O quartos e das sorteio meias. dos meios, Portanto, exato. agora a partir das equipas partem já para os oitavos a saber contra quem vão jogar e contra quem não vão jogar até à final. Isso muda muito a dinâmica de preparação aqui também dos Claro, clubes exatamente. Vamos e então das aqui nossas dizer o top previsões também. 5. O top 5. Vou começar pelo do supercomputador e depois recolhido de uma casa de apostas, que não vou dizer o nome porque não nos patrocina ainda. E vou trazer, portanto, do quinto até ao primeiro e depois vamos focar-nos no mais importante, que é trazermos então os nossos. Então, no top 5 do supercomputador temos em quinto lugar Real Madrid, em quarto Inter, em terceiro Arsenal, em segundo o Barça e em primeiro Liverpool, ok? E na casa de apostas temos Bayern em quinto, Arsenal em quarto, Liverpool em terceiro, Barça em segundo e Real em primeiro, ok? Isto são as duas diferenças que temos. Vamos então aqui ver se nós concordamos ou se não concordamos. Portanto, passo-te a palavra. Eliezer, dá-me o teu terceiro lugar. Quem é que tu trouxeste aqui como o teu terceiro candidato a ganhar a Champions? Eu acho que o meu terceiro candidato a ganhar a Champions é o. Não acho. O meu terceiro candidato a ganhar a Champions é o Barcelona. É o Barcelona. Ok. É o Barcelona. Eu acho que o Barcelona tem muitas possibilidades de ganhar aqui a Liga dos Campeões. Primeiro por questões de matchup. Não é? O Barcelona é uma equipa que está num lado que é relativamente, que é o lado mais fácil, na minha opinião. Na próxima fase, a princípio, podem apanhar ou o Dortmund ou o Lille. Portanto, ou E seja, agora não jogam são contra o dos. Benfica? E agora jogam contra o Benfica, sim. Ou seja, sim, podemos só falar mais para a frente, porque quando já sabemos que eles vão jogar contra o Benfica, que é que vai ser um jogo muito interessante, diga-se de passagem, por causa do jogo que houve aqui na Luz. E depois passam por aí. E depois, do lado deles, as três equipas mais difíceis que eles poderiam apanhar vão ter de se comer umas às outras. Portanto, eles só jogam ou com Bayern, ou com Bayer, Leverkusen, ou com Inter. E o Barcelona só vai ter de se preocupar com uma delas. Não é? Eu acho que o Barcelona está na posição melhor em termos de sorteio de Sem todas as dúvida. equipas, sem dúvidas, na minha opinião. Não desmerecendo toda e qualquer qualidade aqui, para ser sincero, ao Benfica, que eu acho que tem mais possibilidades de passar do que realmente, se calhar, algumas pessoas imaginam. Mas pronto. Mas acho que.
o adversário mais difícil para o Barcelona chegar à final é claramente a Inter. Não é fácil, eu acho que é a Inter, nem penso duas vezes antes de dizer isto, porque a Inter é uma equipa muito forte defensivamente, muito coesa e tem a capacidade de se adaptar. É uma equipa muito camaleónica e adapta-se muito ao adversário. E, e o Barcelona está no meu terceiro lugar porque o Barcelona é uma equipa muito agressiva, é uma equipa capaz de marcar três golos contra qualquer defesa, em qualquer jogo, e é uma equipa, tanto em casa como fora, e é uma equipa que também é capaz de sofrer três golos contra qualquer ataque, tanto em casa como Exato. fora. Por isso é que não está Portanto, em primeiro. por isso é que não tem primeiro, porque por Yeah. isso é que não tem primeiro. Claro que depois, e depois também a equipa que, parecendo que não, algumas coisas a ter aqui em atenção, que são algumas instabilidades físicas. Eles têm alguns jogadores importantes que a qualquer momento podem ter uma pequena lesão muscular, ou uma entorse, ou um conforto, parecendo que não. Ou seja, não é uma equipa que tem jogadores muito resistentes em termos físicos. Nós já sabemos, Pedri, o Yamal também já teve algumas incomodações esta época, o Lewandowski, o próprio Alejandro Balde, que é um bocado injury prone. Ou seja, há alguns jogadores importantes, o próprio o Araújo, que veio de lesão. Há vários jogadores importantes aqui do Barcelona que podem sempre ter aqui uma certa baixa, não é? E também não tem o guarda-redes deles, o Ter Stegen, que é o guarda-redes principal e dos melhores do mundo. Portanto, eu acho que o Barcelona parte aqui em terceiro para mim, apesar de terem tudo em termos de sorteio, depois acaba por ser um bocado instável e depois também tem a questão da disputa para o campeonato. Eu não sei muito bem quem é que o Hansi Flick, qual as competições é que o Hansi Flick vai favorecer, mas isso depois a questão da Liga também pode acabar por atrapalhar um bocado e depois não é a equipa com mais profundidade, principalmente no último terço, em termos de opções. A partir de março, não é depois de março, a partir de abril e até lá, ou seja, vão começar a haver muitos jogos e muito rápidos, claro que depois ainda temos a paragem da data FIFA, mas vai haver vários jogos e isso faz com que eles não vão, o Barcelona acabe por não ter tanta rotatividade de plantel e os jogadores podem ficar cansados. Isso pode prejudicar também as suas ambições aqui na Liga dos Campeões. E tu, quem é que tu tens em terceiro lugar, André? Ok, então, eu no meu terceiro lugar não tenho o Barcelona, ok? Portanto, já começamos com uma diferença. Já começamos com uma diferença. E no meu terceiro lugar eu tenho o Liverpool. O Liverpool Ui, é a equipa mais sólida nesta época na Europa. ui. Acho que podemos afirmar categoricamente isto. Desde já Uhum, fazer já aqui um disclaimer que, ao contrário do Eliezer, nós não falámos sobre isto, portanto, cada um usou um bocadinho os seus critérios. Ele uhum, pensou já um bocadinho mais a longo prazo, eu pensei sobretudo nesta fase e na próxima. Mas o que eu ok. pensei mais foi no momento da equipa porque eu não quis Sim, pensar muito a longo prazo, porque não sei, e há sempre surpresas, portanto sim, não claro, quis sim. Eu pensar. fiz mais uma análise ah, não só agora, mas também para a sim, sim, frente, ou sim. seja, o que é Eu que pode pensei só acontecer. Sim. nesta ronda e nos adversários da próxima. Mais do que isso, não pensei, porque acho muito incerto estar a pensar nisso. Foquei-me Sim. mais no momento das equipas agora. O Liverpool é a equipa mais sólida da Europa esta época, acho que podemos afirmar isso categoricamente, até porque estamos Facilmente. numa temporada em que não há propriamente uma equipa super dominante à exceção do Liverpool no seu campeonato, um bocadinho aqui por toda a Europa, não vou contar com o PSG e com o Bayern, que estão em Sim, eu só campeonatos estava a pensar no também. PSG, mas sim. Sim. Mas mesmo esses, do ponto de vista europeu, não encantaram propriamente. Mas pronto, o Liverpool Não. podemos afirmar que é a Uhum. equipa mais sólida até agora, portanto, com 11 pontos de avanço, como tu falaste também um bocadinho, já falaste um pouco deles quando trouxeste aqui o caso do Arne Slot. O mês de fevereiro até acaba por ser aqui o mais instável do ponto de vista do Liverpool, porque Uhum. são eliminados da taça e Uhum. têm depois os dois empates muito perto um do outro. Já falaste um pouco da recuperação dos jogadores. O Van Dijk tem voltado aqui à forma que apaixonou nas épocas passadas e o Salah, obviamente, a fazer uma época estratosférica, tem 30 golos e 21 assistências em 38 jogos, portanto 51 contribuições para gol. É. É ridículo. Ele, esta época, já é a época em que ele tem mais assistências na carreira e Uhum. caminha também para ser a temporada com mais golos. Portanto, acho que Sim. o Salah é um jogador que pode decidir qualquer jogo. Talvez o Liverpool seja a equipa que, comparativamente com outras que eu vou trazer, ok? Não tenha Uhum. tantos jogadores que consigam decidir um jogo num raio individual, num lance de gênio. Acho que há outras equipas que eu vou trazer Achas? aqui. Acho. E já vou falar um bocadinho também sobre isso. Não sei Mas, não, não sei não, mas sim. Sim. mas pronto, uma coisa que eu também acho que favorece o Liverpool é o facto de eles, esta época, se terem batido muito bem
em jogos grandes. Portanto, ganharam 2-0 Obviamente. ao City já duas vezes, já ganharam 2-0 ao Real Madrid, ganharam 4-0 ao Leverkusen. Portanto, até agora, quando eles foram confrontados com um nível alto ou médio alto, bateram-se Sim. sempre ou quase sempre bem. E eu acho que isso é A um única ponto a equipa, favor aqui. a única equipa de médio alto desta época que eles não bateram foi o Nottingham Forest. Sim, o Arsenal eles também empataram, salvo erro, e o United do Amorim, que teve aquele Sim, jogo. Mas o United do sim. Amorim não sei se é propriamente uma equipa de nível médio-alto, Exato, para exato. analisarmos esta época. Eu acho que o jogo do Liverpool contra o PSG não é assim tão fácil, ok? Mas se calhar Não, não, voltamos a sim, não isso é. mais daqui a bocadinho. Se calhar voltamos a isso mais daqui Uhum, a bocadinho. Mas depois tem um confronto com o Bruges ou Aston Villa que acho que também pode ser benéfico. Portanto, passando aqui sim. o PSG, Uhum, depois à partida, e em termos teóricos, a próxima eliminatória seria aqui mais acessível. Portanto, a minha terceira equipa, uhum. eu coloco o Liverpool. Em segundo lugar, Eliezer, quem é que tu tens em segundo lugar aqui como principal candidato para ganhar a Champions? O que é que tu achas? Eu acho que tens o Liverpool. Óbvio, eu tenho o Liverpool. Em segundo lugar, eu tenho aqui o Liverpool. O que tu disseste é verdade. Eu não sei se concordo tanto com a questão dos jogadores game changer. Eu acho que se calhar o Liverpool não tem tantos jogadores game changers no papel. Mas em termos de futebol jogado, eu acho que tem. Pode até ser uma questão de uma época, não é? Porque o Liverpool tem vários jogadores que estão a jogar muito à bola. Muito mesmo. Muito, muito, Sem muito. dúvida. Muito. E, por exemplo, por exemplo, um jogador que eu penso claramente é o Cody Gakpo. O Cody Gakpo está a jogar bastante, é um jogador que já fez vários golos importantes, como por exemplo um 0 ou 2-1 ou 1-1, porque é muito mais difícil fazer estes golos do que fazer um 3-0 ou 4-0, obviamente. Uhum. E é preciso uma grande frieza. Eu acho que o Arne Slot, pronto, como já falámos do Liverpool bastante, se calhar vou trazer aqui pontos um bocado diferentes. Eu acho que o Arne Slot fez uma coisa muito interessante com o Salah esta época. Foi, eu ouvi, já não me lembro quem, e gostava de me lembrar bastante que era para dar o mérito a isto, mas eu ouvi alguém a dizer que a grande diferença entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, quando eles chegaram aos 32 mais de idade, foi que o Ronaldo avançou 10 metros para a frente e o Messi avançou 10 e recuou 10 metros, né, no terreno. Certo. E eu acho que o Salah avançou 5, mas com as responsabilidades do Messi. Foi. Ele já não é aquele jogador vistoso de 1 para 1 em saída de velocidade em transição ofensiva, óbvio, Já né? não é, já não Obviamente é. que já não é. Uma coisa que o Liverpool faz muito bem, e o Salah tornou-se e ficou muito maduro é, o Salah já não é tão vistoso em termos de futebol jogado, como já foi, mas ele é muito bom na tomada de decisão. E o Liverpool faz um grande trabalho em dar-lhe a bola nos últimos, lá está, 20 metros do campo, e ele decide entre passar ou chutar. E ele tem sido fantástico esta época a tomar essas decisões. E eu acho que isto pode de facto mudar muito o jogo. Aqui a questão do Liverpool. Outro fator que eu acho que vai favorecer muito o Liverpool é eles serem talvez a única equipa das favoritas a ganhar a Liga dos Campeões que tem a Liga arrumada. E isso pode favorecer muito na questão da rotação de plantel. Outro fator que eu acho que é muito underrated, que é muito subestimado mesmo no Liverpool, é o Liverpool tem um elenco que tem diversos jogadores que seriam titulares nas outras equipas que estamos aqui a abordar, algumas delas e claramente noutras, são banco. Uma equipa que tem o Darwin Núñez, que diga o que se diz sobre a qualidade dele e a sua capacidade de decisão no último terço, uma equipa que tem o Darwin Núñez como quinta opção de ataque, é fantástico. O Darwin Núñez é a quinta opção. Eu acho é que o Darwin Núñez também não jogava nas equipas que eu trouxe. Mas, sim, não jogaria na equipa que tu disseste, obviamente, mas o Darwin Núñez não seria a quinta opção no Barcelona. Sim, talvez não, talvez fosse a quarta. Ou Quarto seja, médio. exato, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, ter ele como quinta opção e depois há outros jogadores, como por exemplo o Bradley do lado direito, que já pede há um tempo para ser titular, mas como eles têm o Trent e o Trent é fantástico, é o que é. Mas o Elliott, o Jota, o próprio Jota, o Diogo Jota, que também não é um jogador titularíssimo, o próprio Curtis Jones, que é fantástico. Ou seja, o Liverpool tem diversas opções no plantel que lhes dão profundidade e que permite caso haja uma lesão, ou mesmo na própria liga, caso seja preciso fazer uma rotação de plantel para descansar minutos do Salah, do Gakpo, do Szoboszlai, etc., do próprio Luís Dias, é possível. E sem falar que Dentro o disso, Liverpool todas as ainda áreas tem já um queriam o jogador. campeonato.
mais ganho Exato, dentro, também exato. pode Ou seja, ajudar a eles ter já um têm campeonato mais isso e ganho. depois ainda podem descansar jogadores, é isso que eu quero dizer. Ou seja, isso pode facilitar muito. E depois outro fato, e eu nem estou a falar do Chiesa. Claro que o Chiesa nem tinha sido opção, o que é estranho, não é? Claro que ele depois também veio de lesão, mas o Chiesa pode fazer minutos contra uma equipa de baixo da tabela do Liverpool só para descansar os principais jogadores. Ou seja, o Liverpool tem muito isso. A única coisa que me faz pôr o Liverpool em segundo é talvez a questão da falta de experiência, não é? O, o, o Arne O Arne Slot, Slot. exato, o Arne Slot não tem a experiência de Champions, não é? Assim, muito vistosa, exatamente, e isso se calhar pode pesar. E depois, em termos de elenco, já não estão tantos jogadores assim daquele mítico Liverpool que foi se eu não tenho, foi três finais de Liga dos Campeões. Exatamente, duas com o Real Madrid que perderam e uma com o Tottenham que ganharam. Um, Sim, sim, foi. Sim, ou seja, tem o Salah, tem o Van Dijk, tem o Alisson, mas já não tem assim tantos jogadores dessa, ou seja, não há assim tantos jogadores que estão habituados a essa questão da pressão e depois em termos de matchups. E é isso que se me calhar faz-me pô-los em segundo lugar. E depois também o meu primeiro lugar, obviamente. Isto faz por em segundo, Ok. mas sim, mas é Ok. por aí. Então, o E meu quem é que tu segundo tens? lugar, é o Barcelona. Ok. É o Barcelona. Ok. E eu aqui pensei muito na questão do sorteio. Eu vou ser sincero, vou ser aqui honesto contigo. Nós combinámos, como tu sabes, fazer isto antes do sorteio, portanto já sabíamos que íamos fazer e, obviamente, íamos, Uhum. mediante aquilo que fosse o emparelhamento, depois escolher. Obviamente. Eu, Sim, quando fiz na minha óbvio. cabeça a primeira vez, eu não tinha o Barcelona no meu top 3, ok? Eu ia Óbvio. mandar o Óbvio. hot take, se calhar, para algumas pessoas de não ter o Barcelona no top 3, mas quando vi o emparelhamento, obviamente Sim. ficou impossível de não pôr. O Por Barcelona, acaso também tal não como tu tinha. disseste, Por e acaso não também não tinha. tinhas. Pronto, Também exato, não tive. também não tinhas. Pois. E eu acho que é um bocadinho impossível de pensarmos, portanto, quando obviamente olhamos Uhum. para o emparelhamento, que o Barcelona pelo menos não avançará as próximas duas. O Barcelona, tal como tu disseste, eu concordo, e tinha exatamente isso aqui apontado, enquanto argumento, oscila muito e muitas vezes dentro do próprio jogo. Ou seja, o Barcelona Sim, já mostrou sim. nesta época grandes jogos, já mostrou nesta época Uhum. jogos horríveis e já mostrou nesta época Sim, momentos horríveis e momentos fantásticos. E um exemplo disso é o próprio jogo contra o Benfica. sim, Eu digo que se fosse um jogo só, em campo neutro, não me surpreenderia sim. se o Benfica conseguisse eliminar o Sim, Barcelona. claro, Sendo claro, dois, claro. acho mais difícil, mas lá está. O E eu Barcelona é uma acho que, equipa. mesmo sendo dois, não me surpreenderia tanto o Benfica eliminar o Barcelona, mas o que me faz não ir tanto por aí, se calhar depois é também que a segunda mão é decidida em Barcelona. Se bem que tu podes usar o argumento de que não vai ser no Camp Nou. Portanto, a questão do quão fator casa o Barcelona tem nesta Liga dos Campeões, se calhar até podia servir como Mas não argumento. deixa sempre de ser um fator caso. Eu acho que o Hansi Flick tem encontrado Sim, alguma claro. estabilidade aqui no Barcelona e prova disso é que estão num dos melhores Uhum. momentos da época, estão com 5 vitórias seguidas. E eles em jogos grandes, apesar de tudo, têm estado também estado bastante bem. E a Sim, prova disso são os confrontos contra o Real, por exemplo, sim. e a primeira fase da Champions em que eles são bastante competentes. Uhum. Eles agora jogam contra o Benfica, tal como tu disseste, depois se passarem jogam contra Dortmund ou Lille, portanto eu acho que o Barcelona Sim, tem aqui uma boa perspectiva de conseguir avançar. E em comparação com o Liverpool, portanto, o argumento que fui buscar há pouco, acho que tem mais jogadores que conseguem decidir. E, por exemplo, no trio da frente, qualquer uhum. jogador consegue decidir um jogo. Sim, Eu claro. imagino qualquer jogador a marcar dois, três golos numa eliminatória, ou até num jogo Sim, ia decidir sim, uma partida. E eu acho que isso, sim, em termos de sim, star power, nós falamos muito, se calhar até mais no basquetebol, em termos desse sim, termo, star claro. power, eu acho que o star power do Barcelona é fortíssimo. E eu acho que isso pode Pois é. o Yamal, com o Lewandowski, com o Rafinha a decidirem Uhum. muitas vezes em movimentos de um para um, e obviamente o Barcelona é uma equipa que acaba por ter muitas vezes o controle da posse de bola, apesar de o estilo de jogo já não ser tão vincado, como tu também bem disseste há pouco, mas ainda Sim, não é assim. tão vincado, mas ainda tem muito posse de bola. O Hansi Flick tem mais posse de bola esta época do que o Xavi tinha a época passada, por exemplo. Exato, exato. Ou seja, o Barcelona retém a posse de bola, tendo a posse de bola, estás mais perto pelo menos de não sofrer um gol, porque a outra equipa não tem a bola, Pode e ser uma obviamente estratégia de depois. defesa, sim. E depois, obviamente, acabas por, defendendo com bola, ter jogadores que em situação de um contra um, ou servindo o Lewandowski, podem fazer a Uhum. diferença. Portanto, eu acho que o Barcelona é aqui o meu segundo. Vou passar a bola para Uhum. ti. Acho que por esta altura, se calhar é um bocadinho previsível perceber quem é que tu trouxeste como primeiro, mas vou-te passar a bola e podes dizer aí quem é o teu primeiro. Obviamente que o meu primeiro lugar é o Real Madrid. Surprise. Isso é óbvio. São os campeões em título. São a equipa a bater.
o Real Madrid na Liga dos Campeões, eu já digo isto há uns anos, né? Nós já somos amigos há muito tempo e falamos e sempre falamos de desporto. E tu vais-te lembrar, não me vais deixar mentir, que eu sempre disse que os Chiefs são o Real Madrid da NFL. Certo. E, e é mesmo isso. E o Real Madrid é a equipa a bater. O Real Madrid tem uma capacidade muito boa que é isso que me faz, se calhar, não pôr o Barcelona em segundo e sim, se calhar, o Liverpool, porque o Barcelona tem um. E agora vou-me desmentir a mim próprio, porque o jogo do Benfica é o contrário disto, mas o Barcelona não é uma equipa que consegue jogar mal e ganhar. O Barcelona tem uma questão que é, eles não jogam mal e ganham. E isso pode ser muito importante na Liga dos Campeões, principalmente em jogos fora, em que a equipa consegue. É preciso saber sofrer. E o Real Madrid é a melhor equipa do mundo a se fazer de morto. É verdade, é verdade. O Real Madrid é fantástico. E depois volta também ao argumento da questão do Star Power, não é? É a equipa com mais jogadores que podem mudar o jogo da Europa. De Sem longe, dúvida. acho que isso nem sequer é discutível. E é muito difícil para mim apostar contra uma equipa que ganha o quê? Três Ligas dos Campeões nos últimos 5 anos? Acho que foi isso, se não estou a erro. Já perdi a conta, sinceramente. Pois, exatamente, exato. Ou seja, eles são sempre lá e isso é muito difícil, não é? E depois olha-se para o plantel deles e pronto, a ganância que se fala do Velho Testamento da Bíblia é o Real Madrid, não é? Aquilo é só jogadores a dar com pau. Já falei, por exemplo, o episódio passado, quando fiz a análise do jogo do Manchester City, eu falei, ou seja, o Real Madrid tem diversos jogadores que podiam ser titulares noutras equipas, faço agora o mesmo argumento que fiz para o Liverpool, que são do banco. Jogadores como o Ceballos, jogadores como o Brahim Dias, o próprio Arda Güler, eles têm diversos jogadores muito bons. O próprio Rodrigo mal joga 90 minutos. O Rodrigo seria titular, se calhar em qualquer outro, em todas as outras equipas que estamos aqui a Seria só falar. titular, seria se calhar o craque de muitas equipas. Exato, exato. E ele se calhar é a quarta opção no Real Madrid. Portanto, eu acho que se calhar, não sei, estou a pensar porque o Bellingham, Vinícius e o Mbappé, O sim. Bellingham, sim, quarta opção, sim, Sim, se estou a calhar dizer isso assim, sim, exato. em Pronto, muitos mas jogos, sim. sim, e eu acho que o Real Madrid depois aqui tem outro fator para eu estar-lhes a pôr em primeiro lugar. Pronto, eles têm estado estão num momento crescente e estão a escolher a melhor altura do ano para crescer. É muito bom estar a crescer nesta fase, não é? Nesta fase de decisão. Está a começar a haver uma maior intrusão entre os jogadores no último terço. O Mbappé está a marcar que se farta e isso é muito importante para questões de confiança, ainda mais depois de ter começado muito mal a época, em que ele muitas vezes até nem joga bem, mas marca. Isso é importante. Isso é importante. Depois há outros jogadores que têm estado a fazer épocas completamente fora da curva, né? De formas duras. Evidencia, por exemplo, o Asensio, né? O Asensio, o defesa central, está fantástico. Eles vão voltar agora a receber os defesas deles, de lesão, não é? O Rudiger, se eu não tenho erro, já voltou, mas está a apanhar ritmo. O Alaba vai voltar, ou seja, também é uma boa, ou seja, está tudo a correr bem. A equipa está a começar a crescer, os jogadores estão a começar a ter uma melhor dinâmica ofensiva no último terço e os defesas centrais deles, os patrões defensivos, estão a regressar. Ou seja, vai-se deixar de se ver, se calhar, o Valverde na direita, vai deixar de se ver o Tchouaméni a defesa central. Ou seja, questões como essas são muito importantes para depois nos jogos decisivos. A questão do Real Madrid é que o Real tem um caminho relativamente difícil até a final. Tem se calhar a equipa que tem estado a jogar melhor contra eles nos últimos 2, 3 anos, agora, que é o Atlético de Madrid. À exceção do Barcelona, Eh, que lhes dá sempre trabalho. Mas sim, É mas mais sim, este ano com o Arne Slot, a época passada com o Xavi não era bem assim. Portanto, eu estou a dizer nos últimos 2, 3 anos, por sim, exemplo, o sim, ano sim, passado, sei. Eu se eu estava não a estou em fazer erro, o Real a Madrid. brincadeira. Sim, claro. Esta época, óbvio. Mas, por exemplo, se eu não estou em erro, o Real Madrid só perde um jogo em 90 minutos, a época passada, em 90 minutos, e foi contra o Atlético de Madrid, por exemplo. O ano passado eles ficaram 1-1. Eu sei que os três últimos jogos entre eles ficaram 1-1. Exato. O Real Madrid, pronto, e posso já fazer aqui também a minha ponte, que também é o meu primeiro, também é o meu Sim, primeiro lugar. claro. Portanto, eu Eu acho, eu acho acho que é muito que difícil não apostar no Real Madrid. Eu já estava à espera que tivesses também o Real sim, Madrid, sim, sim. para ser No fundo, sincero. acabámos por ter aqui as mesmas equipas no top 3 mas com ordem Sim, diferente no terceiro e no segundo. Eu sim, acho que o Real exatamente. Madrid conseguiu encontrar aqui alguma estabilidade. Eu acho que no início da época houve dois fatores que levaram a que eles tivessem mais dificuldades. O primeiro foi a saída do Toni Kroos, que obviamente estava aqui uma dinâmica no meio campo importante, e depois a chegada do
Mbappé, que à esquerda e com o Vinícius à esquerda, muitas vezes tu vias o Mbappé a procurar a esquerda e às vezes quando estás a dançar e pisas os pés à pessoa com quem estás a dançar, É é um mesmo isso. bocadinho isso que Até acontecia. há um frame muito interessante que rodou nas redes sociais, já não me lembro há quanto tempo, em que há uma foto que se tira em que está o Rodrigo, o Vinícius, o Mbappé e o Bellingham, tudo do lado Todos. esquerdo do campo. Exato, Tudo do lado exato. esquerdo do campo. Exato. Os Mas eu quatro. acho que esses dois fatores têm-se vindo aqui a dissipar Uhum. um bocadinho ao Sim. longo do tempo e o Ancelotti tem conseguido reorganizar um bocadinho a equipa. Houve Eu também acho, alguma sim, instabilidade na defesa e tu sim, falaste um pouco das lesões que houve e que tem havido agora também já aqui os regressos, mas ele tem sido inteligente também em encontrar soluções. Encontrou solução, por exemplo, do Valverde à direita, que é um jogador que eu aprecio sobremodo, e acho que é um jogador sim. fantástico, apesar de, obviamente, preferi-lo É talvez o em jogador outras mais versátil posições. do mundo, sim. Sim, mas é super versátil. Exato. Ahm, Eles perderam de forma E clara atenção, e com o atenção que Barça. se calhar, atenção só assim, uma coisa rápida. Essa ida do Valverde para a direita por causa da lesão do Lucas Vázquez, que veio substituir a lesão do Carvajal, que foi horrível, hum, possibilitou a entrada do Ceballos no meio-campo e o Ceballos tem estado a fazer de Toni Kroos, entre aspas. E isso Exato, é em que termos tem de características, é um jogador desbloqueado a mais. equipa. Exato, isso Sim, tem desbloqueado a equipa. Eu estou muito curioso para saber se quando o Lucas Vázquez voltar, se o Ancelotti vai voltar a pôr o Valverde no meio-campo e tirar o Ceballos. Porque se ele fizer isso, depois a construção no meio-campo já não vai ter a mesma qualidade. e a Parecendo que capacidade de não. reter bola, sobretudo, também acaba por Exato, dar um bocadinho. As minhas exato. únicas dúvidas em relação aqui ao Real têm sido mais a questão dos jogos grandes esta época e os jogos contra equipas de igual nível que acabam por ter aqui um bocadinho alguma instabilidade, nomeadamente contra o Barcelona, que já falámos neste episódio, e também o Sim. próprio jogo contra o O pro Liverpool, Liverpool. que acaba por ficar por 2-0. Uhum, Mas acho que o Real Madrid é, quando tu olhas, é o alvo a bater, e tu já falaste um bocadinho sobre isso. O Real Madrid é uhum. o alvo a bater na Liga dos Campeões. Claro. E isso aí é inegável. São a equipa mais forte em competições a eliminar, tem mais jogadores que podem trazer soluções e que podem decidir jogos. Portanto, acho que é inegável que o Real hoje em dia é sempre claro favorito, mesmo quando não está super bem. E a verdade é que tem melhorado. E o próprio jogo contra o City, e a própria eliminatória contra o City também marcam aqui um bocadinho essa questão. Ao nível aqui do wildcard, aquilo que nós combinámos era tentarmos trazer uma equipa que achamos que o outro não vai Uhum, trazer, ok? uhum. Eliezer, que equipa é que tu trouxeste que achas que eu não vou trazer? Portanto, Sim. desde já sabemos que a equipa que tu trouxeste não está no meu top 3. Vamos ver se não será um dos meus, se não será o meu wildcard. Que equipa é que tu trouxeste? O Aston Villa. Ahm, Vais fazer. Exato. Exato. O meu wildcard é o Atlético de Madrid. Ok. Então posso já dizer que não é o meu. Portanto, Claro conseguimos que não é o fazer teu. isto. Eu sabia que não ias, eu sabia que não ias Agora dizer o vais ter que Atlético. defender isso. Agora vais ter que defender que o Atlético de Madrid vai ganhar a Champions. Porque Força. O Atlético de Madrid é uma equipa que eu acho que o Atlético de Madrid tem aqui muito potencial, que é o Cholo Simeone está se calhar com a sua equipa mais ofensiva e mais interessante nas dinâmicas do último terço. Finalmente, o Atlético de Madrid passa a ter um jogador que, lá está, é aquele playmaker, game changer, não é? Que é capaz de alterar a dinâmica de um jogo com um lance ou com um momento superlativo em termos técnicos de finalização ou de ruptura de passe ou qualquer coisa que é o Julián Álvares. O Atlético de Madrid E a dependia sinergia com o muito. Griezmann. Exato, e dependia muito só do Griezmann, acho eu. E sempre faltou aquele Robin para o Batman, se podemos assim dizer. E o Julián Alvarez atendeu a chamada e veio para cá e está a trazer isso. É uma equipa também com alguma profundidade de banco, e é uma equipa que também é muito coesa defensivamente. A defesa é aquela conversa da defesa ganhar campeonatos, não é? Porque se a pessoa não sofrer golos, eu também posso não marcar, mas pelo menos vou a prolongamento e se calhar vou aos penaltis e a conversa pode ser outra, não é? Pode pender para um lado ou outro. A questão do Atlético que me preocupa é que, apesar de ser um monstro duro de roer e ser uma equipa com muita identidade tática, defensiva, são extremamente eficazes, é também aqui a questão pela luta pelo título, porque eu acho que o Cholo Simeone, se tiver a opção de decisão em algum momento, eu acho que ele pende mais para a Liga do que para a Liga dos Campeões, para ser sincero. Não sei, é uma especulação minha. Não sei se ele não penderia mais. Claro que provavelmente podes fazer o argumento contrário dele pender mais para a Liga dos Campeões, porque ele nunca ganhou uma Liga dos Campeões, inclusive perdeu duas finais para o Real Madrid, e já ganhou duas ligas, portanto acredito que ele deve ganhar, querer ganhar a Liga dos Campeões e fazer história porque o Atlético nunca ganhou a Liga dos Campeões. Portanto,
Eu acho que o Atlético é um osso de roer. Eu acho que o Atlético pode surpreender contra o Real Madrid. Como eu disse, é a equipa que tem jogado melhor contra o Real Madrid nos últimos anos, porque é uma equipa que também sabe se fazer de morta muito bem. É uma equipa que se defende muito bem e depois tem na baliza, a meu ver, talvez ainda o melhor guarda-redes do mundo. O Oblak é um monstro. O Pelo Oblak no menos o seu mais dia, seguro. ou mais escurizado, o Oblak no seu dia é fantástico. E claro que depois do outro lado, o Real Madrid também está muito bem servido com o Courtois, ou seja, eu acho que o Atlético pode surpreender aqui. A questão do Atlético, depois também é que vai ter sempre um percurso muito difícil, porque se não é Real, a princípio, depois passando o Real será o Arsenal, a princípio, né? Nunca se sabe, mas a princípio, se formos assim pelos favoritos, será o Arsenal, e depois, se formos também pelos favoritos, será o Liverpool. E depois, apanhando na final, ou um Inter, ou um Leverkusen, ou um Bayern, ou um Barcelona. Portanto, aqui o Atlético de Madrid, para poder ganhar a Liga, a Liga dos Campeões, terá de fazer uma run histórica, quase, não é? Ou, em termos monumentais, mas eu acho que é uma equipa com muita rigidez, com muita gordura, com muita casca, capaz de aguentar isso. Ok, ok. Não estava à espera que trouxesse o Atlético de Madrid. Acho difícil. Eu também acho difícil, eu também acho difícil, sim, mas sim, O meu wildcard é da cidade do amor, da cidade de Paris. Portanto, eu eu trouxe o sabia, Paris eu Saint-Germain. sabia, eu sabia que isto ia acontecer, eu sabia. Eu já era para trazer Por o Paris momentos eu pensei, Saint-Germain na semana por, passada como meu contra-ataque e guardei para esta semana. eu sabia, eu sabia. Eu por momentos achei que ias dizer o Arsenal só para me irritar, mas pronto. Não, 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 não. O meu wildcard é o PSG. O Luís Uhum. Henrique, no ano passado, disse que se calhar com a saída do Mbappé, a equipa poderia passar a defender melhor e a atacar melhor. Isso causou um pouco de surpresas, não tanto do ponto de vista defensivo, que parece mais óbvio, mas se calhar mais do ponto de vista ofensivo, né? Tirando o Mbappé, como é que podes passar a atacar melhor? E a verdade é que coletivamente a equipa tem encontrado aqui soluções. O PSG, estamos habituados, à equipa de grandes craques, à equipa de Neymar, de Mbappé, de Messi, antes disso também com outros nomes. E se calhar esta época, que é a época, e obviamente continuam a ter grandes jogadores, mas em que eles têm menos super estrelas e super rockstars, acaba por ser o ano em que eu acho que eles poderão estar melhor apetrechados para ganhar a Liga dos Campeões. E vou aqui defender o meu caso. E tu sabes que eu não sou um grande fã, muitas vezes, de equipas que jogam sem ponta de lança, mas a verdade é Sim. que no sistema do PSG há três nomes na frente que são capazes de contribuir com um golo, e de gerar sinergias Uhum. interessantes do ponto de vista da movimentação ofensiva. Falo do Dembélé, do Uhum. Barcola, que eu sei que tu és particular fã, e do Adoro. Kvaratskhelia, que chegou também Sim. interessante e que obviamente também ainda está aqui a tentar encontrar as melhores rotinas, mas Uhum. eu acho que a forma em que o Dembélé está, o Barcola mais no início da época, mas também no geral Sim. tem feito uma época consistente. E agora com esta adição do Kvaratskhelia, podem trazer uma mobilidade interessante e muito difícil de parar. Acabam por baralhar um bocadinho, é difícil tu teres as referências bem definidas. Portanto, tu, enquanto Uhum. sistema defensivo, obviamente tu defendes referências, e esta constante movimentação, esta troca de referências, os jogadores que aparecem à esquerda, à direita, no meio, trocam-te um bocadinho e baralham-te as marcações. Eu acho que essa sinergia pode ser interessante. E depois, ao nível do meio campo, o PSG tem um meio campo que me apaixona. Poucos meio campos no mundo me dão mais paixão do que Vitinha e João Neves. Uhum. Temos também Fabiano Ruiz e outros nomes, mas Uhum. o Vitinha, em particular, é um dos meus jogadores favoritos, é um jogador que eu aprecio sobremodo também, que apesar de ter bola, o PSG é uma equipa, e lá está, não me vou alongar muito porque não, isto não é um breakdown tático que se pretende aqui, Uhum. mas é uma equipa que se desdobra também taticamente, mediante o posicionamento do Hakimi, pode partir de 3 para 4. Portanto eu acho que é interessante também este desdobramento, e o Luís Henrique é um treinador que é inteligente nesse sentido. O PSG tem aqui um jogo e uma tarefa hercúlea contra o Liverpool, que também está no meu top 3. Sabemos que não é favorito nesta eliminatória, mas um dos motivos também de eu ter trazido acaba por ser o facto de, se eles passarem essa eliminatória, e eu acho que não é impossível, apesar de, Não, obviamente, não. não serem favoritos, depois a eliminatória seguinte ser eventualmente aqui contra o Bruges ou contra o Aston Villa, e isso também abrir perspectivas para chegarem aqui às meias finais, e depois a partir daí, quem sabe, sonhar com um pouco mais. Se calhar este Uhum. ano, se pensarmos nos últimos 4 5 anos, é o ano em que as expectativas são menores, e se calhar Uhum. são um ano em que, do ponto de vista coletivo, são mais sólidos e mais fortes, e isso pode Sim. pode ajudá-lo aqui a que eles consigam ter algum sucesso. Sim, quanto à questão do PSG, eu só queria acrescentar duas coisas muito rápidas. Eu muito possivelmente podia trazer o próprio PSG como Dark Horse, eu pensei neles,
O que me fez não trazer isso é a questão do emparelhamento da própria Liga dos Campeões e os adversários que eles lutam pela frente. E porque eu já tinha mais ou menos a ideia que tu ias trazer o PSG depois também, isso acabou por me passar pela cabeça. E outra questão é, usando o teu argumento contra ti próprio, que é a questão de que o PSG não sei se tem assim tantos playmakers que são capazes de manter a equipa com a cabeça fora d'água para poder levar a equipa aqui à vitória. Mas a ver, vamos, a ver, vamos. Eu queria só te perguntar agora muito rápido se tu tivesses de pensar numa equipa, ou seja, numa menção honrosa ao nosso wild card, assim, quem é que tu pensas, quem é que tu dirias assim muito rápido que tu achas que pode ser, que seria, ou seja, o quinto, não é? Eu pensei em algumas equipas, eu ia trazer o Inter, porque o Inter é uma das equipas que Uhum. eu mais gosto em termos de sistema tático. Se calhar esta época não estão tão fortes como estavam na época passada e tem tido aqui alguns problemas, mas eu pensei no Inter, pensei no Leverkusen para ser assim um wild card e uma história romântica que toda a gente gostava. Olha, uma equipa que se calhar posso dar-te a pergunta ao contrário, que é não pensei no Bayern, não Ok. pensei no Bayern. E Ok, tu? ok. Quem é que Eu, pensaste? eu, por mais estranho que pareça, e eu há bocado gozei com o facto da possibilidade de eu trazeres como Dark Horse o Arsenal só para me irritar, mas agora, em tom de seriedade, eu acho que o Arsenal podia ser de facto um Dark Horse. Eu acho que Concordo. eles têm muito para isso, só que eu depois tenho muitas dúvidas num possível embate contra um Real Madrid ou até mesmo contra um Atlético de Madrid. O Arsenal eu acho que carece e tem os mesmos problemas daquilo que eu disse quanto ao Barcelona, que não é uma equipa que tende a conseguir ganhar jogos mesmo jogando mal, e depois também aqui a lesão do Saka não ajuda, hum, e não perspectiva de mais ou menos quanto é que ele volta, e se calhar não volta mais esta época, se, se, se eu não estou em erro, portanto acho que isto também não ajuda aqui para a previsão. Mas passou-me o Arsenal na cabeça, e por mais estranho que pareça, também chegou-me a passar o próprio Benfica, que se elimina o Barcelona, depois acaba por defrontar ou o Lille ou o Dortmund, que acho que acaba por ser uma coisa mais 50-50 do que o próprio Barcelona, e como tu disseste, passando essa fase, indo para as meias finais, cada jogo é um jogo, e depois as outras equipas contra quem se podem defrontar, que é ou o Bayern ou o Bayern, eu não acho que nenhuma delas seja assim tão esmagadoramente favorito numa meia final contra o Benfica. Hum, e a Inter, se calhar, a conversa já seria outra. Contra o Benfica, obviamente, mas sim. Mas Mas acho seria super que rebuscado o Benfica ganhar a Champions. sim, Mas era um claro, wild, claro, wild claro. take. Sim, é mesmo um wild card, é mesmo pela expressão wild card, exatamente. E nós pedimos a vocês, que nossos ouvintes, que quem estiver aqui, que possa deixar aqui o vosso, quem estiver ouvindo no YouTube, deixe aqui o vosso top 3 e o vosso wild card, e queremos assim uns takes, uns hot takes. É verdade, é verdade. São sempre bem-vindos. Exato. Nem só de futebol se fez esta semana, não é? Temos sempre também aqui a Uhum. nossa segunda parte do episódio mais dedicada a outros desportos. Começamos, tal como no futebol, aqui pelos contra-ataques. Já estamos habituados a que eu traga contra-ataques, de portugueses e de portugueses que fazem sucesso. Esta semana não foi exceção, se calhar para as próximas não vai ser assim. E vou trazer aqui também outros desportos e figuras não portuguesas, mas quando eu penso. Esta semana não vou trazer portugueses, há sempre um português que faz uma coisa que me impede. Uh, Nesta semana houve alguns candidatos, eu poderia ter falado do João Almeida, que começou a voltar ao Algarve muito bem, mas acabo por trazer aqui o Jaime Faria. Portanto, o Jaime Faria é um tenista português, para quem não conhece, tem 21 anos e acaba por ter aqui a melhor semana da sua curta carreira até agora. Para quem possa não estar tão familiarizado em termos de competições de ténis, e sabemos que existe o ranking, que é uma coisa muito falada no ténis, o ranking é por pontos, portanto. Os pontos são ganhos mediante aqui as participações nos torneios. Existem vários tipos de torneios mais pequenos, como os Challengers, por exemplo, mas falando dos torneios ATP, normalmente aqui os mais comuns e os que acontecem numa base mais semanal e mensal são os ATPs 250 e 500. Depois temos os Master 1000, que são torneios aqui um pouco mais específicos, como Miami, Indian Wells, ou outros, e os Grand Slams, que são os mais conhecidos, e aqui Roland Garros, o Wimbledon, o Australian Open e o USA Open, que valem 2000 pontos. O Jaime Faria participou aqui esta semana num ATP 500, ok? No ATP 500 do Rio, e fez uma participação histórica. Curiosamente, ele até entra na qualificação e perde, portanto, ele nem sequer era suposto entrar no quadro principal do torneio, e depois acaba por haver uma lesão de última hora e ele é repescado e depois passa aqui duas eliminatórias, e tem a melhor classificação portuguesa de sempre num ATP 500, e com essa classificação e com esses pontos que acaba por amealhar.
junta-se ao top 100. Ele é o oitavo português de sempre a entrar no top 100. Ele tem tido uma ascensão meteórica. Eu disse, ele tem 21 anos. Ele há um ano estava no lugar 411 e agora está no lugar 87, portanto subiu aqui 300 e muitos lugares. E eu acho que ele pode não ficar por aqui, ok? Acho que ele pode não Sim. ficar por aqui. Eu acho que o ténis português está a viver uma boa fase. Eu acho que é importante. O ténis é um desporto grande, em termos mundiais, e é um desporto que, por ser individual, carece muito daquelas referências, de tu teres uma pessoa com quem te identifiques. E eu acho que haver um Exato. português top 20, top 15, top 10, eu acho que isso faria com que o ténis português crescesse muito. Tu saberes que há um português que consegue chegar longe num grande slam, eu acho que isso traria também aqui novos fãs à modalidade. Eu não sei se o Jaime, se é este jogador ou não, mas a verdade é que tem potencial para pelo menos um top 50, certamente. A questão muitas vezes entre o top 100 e o top 50 está muito na consistência, em que tu consegues passar primeiras e segundas fases de ATPs, portanto, ele conseguindo esta consistência, muito à semelhança do que o Nuno Borges fez no último ano e meio, mais ou menos, ele pode entrar. O melhor português de sempre até hoje foi o João Sousa, que esteve em 28º. O Nuno Borges já esteve em 30º, atualmente está em 38º. E, portanto, atualmente tens aqui dois portugueses no top 100 e com um possível crescimento do Jaime Faria, eventualmente poderes ter aqui também dois portugueses no top 50. Seria maravilhoso e quando tu tens 21 anos, há muito potencial aqui também para cresceres e para evoluires. Portanto, este é aqui o meu contra-ataque desta semana. Eliezer, eu sei que também trazes aqui um tema interessante, mas numa perspectiva diferente. O que é que tu nos trazes esta semana? Antes do meu contra-ataque, queria só fazer aqui uma adenda, já que estamos no ténis, sobre a questão da referência ao primeiro episódio do meu contra-ataque a falar do Sinner, que ele foi suspenso, Exato. infelizmente. Portanto, as nossas perspectivas aqui de uma possível embate em piso duro do Sinner aqui contra o Alcaraz em Abu Dhabi não vai ser, não, não é Abu Dhabi, é no Dubai. É Dubai? Sim, Dubai, salvo erro, ok. sim. Mas ele já volta para o Sim. próximo Grande Slam, portanto aí já vamos ter. Sim, exato, sim, sim. Mas Acho que aqui ele no acaba piso por ter duro, será tudo. que seria interessante, não é? Porque ele tem estado a dominar aqui o piso duro. Era interessante ver isto, mas para a suspensão não vai ser possível. Mas voltando aqui para o meu contra-ataque, eu no meu contra-ataque queria trazer aqui algo um bocado diferente apesar de falarmos de basquete, vamos falar aqui de basquete feminino, não é? Eu queria trazer Um aqui o ano em que crescimento que as nossas jogadoras se qualificaram para o europeu, portanto, o basquete feminino Exatamente, está num bom exatamente, momento. Desculpa exatamente, ter-te interrompido, exatamente, só para fazer aqui exatamente, esta adenda. exatamente. Por acaso pensei nisso, pensei ser esse o tema, mas houve aqui outras notícias, assim, se calhar um bocado maiores na liga mais conhecida do mundo, que é a WNBA, não é? A WNBA é uma liga que tem estado a crescer muito aqui, nos últimos anos, não só com a presença de diversos jogadores, mas também porque a própria liga tem apostado mais numa estratégia de marketing individualizada em vez da parte mais coletiva das próprias equipas. Nem nomes como A'ja Wilson, e Caitlin Clark, não é? E a própria Sabrina Ionesco? sim, também Sabrina Ionesco. Há vários nomes aqui que têm se destacado nos últimos anos, que têm estado aqui a colher os frutos de outras jogadoras mais antigas, como Maya Moore, Helena Delle Donne, não é? Candace Parker, que cimentaram aqui o caminho para estas atletas, não é? Tanto que a A'ja Wilson acabou de lançar recentemente os seus signature shoes da Nike, que é fantástico, não é? Uma jogadora da WNBA ter o seu signature shoes da Nike, que é algo histórico, não é? E tem tido muitos prospects muito interessantes. Confesso já dizer que daqui a 2 anos, sensivelmente, se eu não estou em erro, porque ela agora é sophomore e para poder entrar na WNBA tem de se fazer no mínimo 3 anos ou 4 anos de college, não se pode entrar logo, não dá para ser one and done como na NBA. Exato. Que é a Juju Watkins, que é fantástica, joga muito a Juju Watkins e mal posso esperar. E se calhar, porque é que eu estou a trazer esta ação da Juju Watkins, que ela pode ser a primeira pick de uma das novas equipas que irá entrar aqui na liga. Pronto, a WNBA organiza-se por 12 equipas, não é? Por duas conferências, cada uma com 6, mas é basicamente uma conferência inteira, não é? Porque não há assim tanta separação pelo número de equipas, e já foi confirmado em 2025, a época que irá começar este ano, que irão ser 13 equipas com com a adição, peço desculpa, com a adição aqui das Golden State Valkyries. Não é? Também fala-se da possibilidade de haver o acréscimo aqui de mais uma equipa que vai estar na cidade de Portland, ainda não tem nome,
que eu saiba, à data ainda não tem nome, para a próxima época, para 2026, para fazerem 14 equipas. A Liga tem uma perspectiva e tem um plano em termos de crescimento para ter 16 equipas para 2028. Portanto, muito provavelmente algumas destas equipas irá provavelmente ter aqui a Juju Watkins como primeira pick, como nós sabemos que quando um franchise começa, ele normalmente acaba por ficar com a primeira pick do draft, de forma a poder angariar o melhor talento para poder vender bilhetes e para poder dar aqui um fator identitário à própria equipa. As cidades que estão a ser pensadas são Filadélfia, Toronto, Denver e Nashville, não é? Algumas destas cidades já têm equipas masculinas, o que é muito importante haver, se calhar, esta intrusão, este aqui entre uma equipa masculina da NBA e uma da WNBA. Mal posso esperar. É interessante a Liga ter estado a fazer esta adição, porque a última equipa a entrar na Liga foi em 2008, foi as Atlanta Dream. Finalmente, depois de fazendo uma conta rápida, não é? Ou seja, depois de 14 anos, está a entrar 14, 15 anos, está a entrar agora uma equipa nova após isso. Também é muito curioso a Liga estar a propor-se a estas estratégias aqui de crescimento, porque nos últimos anos tem estado muito em voga a questão aqui das notícias sobre o non-profit que a Liga faz. Os dados estatísticos económicos apontam que a Liga perdeu 40 milhões em 2024, mas mesmo assim eles estão a dar aqui um risco, estão a tentar angariar novos investidores e estar a criar aqui novas equipas de modo a poder crescer o desporto e finalmente, se calhar, poder aqui gerar um certo lucro e podermos embelezar e dar mais jogadoras que tenham uma qualidade superior e juro-vos para podermos aqui deliciar-nos aqui com um basquetebol que é jogado de uma maneira um bocado diferente, se calhar um bocado mais antiga do que se via na NBA, que é um basquete mais de 5 para 5, não tem tantos highlights, é um basquete ainda mais com uma presença de certas equipas com dois postes, ou seja, é um jogo muito mais equilibrado em termos de basquetebol do que se calhar nós aqui estamos habituados na Europa, do que propriamente o da NBA, que é um highlight show, não é quase. E isso é interessante e a ver vamos e bem-haja e bons olhos viremos ver aqui este crescimento da WNBA. Sim, falando também aqui do caso português, eu puxo sempre aqui a brasa à nossa sardinha. Nós temos a Clara Silva, que é uma jogadora portuguesa que entrou este ano no college, portanto está nos Kentucky Wildcats, que é uma equipa muito famosa, mais até na parte masculina do que propriamente na feminina, Uhum, mas é uma jogadora com muito potencial e que certamente é WNBA caliber, portanto é uma pessoa que uhum. tem aqui um talento, e uma jogadora que tem aqui um talento, sem dúvida de WNBA, e com esta adição também de equipas ainda aumenta mais as possibilidades também Exato, de dela ser oportunidades draftada e dentro entrar da na liga. liga. Exatamente. Exato. Portugal tem uma ligação histórica à WNBA, não é? Com a Tisha Penicheiro. Claro. Chegou a ser a jogadora com mais assistências da história da WNBA, salvo erro está em terceiro até Uhum, hoje, portanto acaba por ser aqui uma uhum. pessoa com um peso Sim, histórico muito grande, e este ver este crescimento do desporto feminino em geral é importante. Recentemente também tivemos a primeira a arbitrar, a apitar aqui competições profissionais masculinas em Portugal, que é uma coisa que infelizmente ainda não é tão comum no futebol como em outros desportos, por exemplo, no handball, que é uhum. super comum, e temos equipas de arbitragens de mulheres até em europeus e mundiais, e no futebol isso ainda não é tão comum, mas estarmos a ver esse crescimento aqui ao longo do tempo nos desportos é importante. A questão que tu citavas também do debate que tem havido da receita é importante, porque fala-se muito da questão e até da remuneração de os homens têm que Uhum. ganhar mais do que as mulheres porque geram muito mais dinheiro e a liga gera muito mais dinheiro. Eu percebo isso, mas a verdade é que se não houver investimento, a qualidade e o fosso vai sempre ser gigante. Ou seja, é Sim, verdade que o rendimento que uma pessoa tem está obviamente ligado ao rendimento que uma pessoa gera, mas automaticamente, se nós não sim, investirmos e só esperarmos pelo profit antes de haver o investimento, o sim. desporto Só que a feminino nunca questão, vai. sim, só que a questão da WNBA aqui, se calhar, vai mais por, não é bem por falta de investimento. Eu acho que a WNBA tem sido muito criticada pela falta de capacidade de marketing dos próprios jogadores e do próprio produto que têm. A WNBA nos últimos anos tem sido um bocado resistente de usar a estratégia da NBA, que não é uma estratégia recente, não é? Como nós sabemos desde o Michael Jordan, da popularização e da publicidade de mais de jogadores individuais do que propriamente das equipas. Sim, E e a isso tem WNBA. acontecido nos últimos anos. Exato, e Elas a têm WNBA foi resistente a isso investido. durante muito tempo, porque é muito interessante como é que a WNBA tem jogadoras como do calibre da Stewie, não é? Da Brianna Stewart, ou da Sue Bird, ou até da Diana Taurasi, que é visto como a GOAT por muita gente,
e não são muito faladas, não são muito conhecidas, não é? A AJ Wilson, à data, hoje em dia é mais conhecida do que essas jogadoras, a própria Caitlin Clark é mais conhecida que essas É jogadoras. um trabalho que E tem isso é, acontecido agora. exato, Tem ou mais. seja, a Liga está finalmente a começar a apostar nisso e mesmo esse déficit que houve, não é? Essa perda de dinheiro, de receita de 40 milhões, já é uma perda menor do que a que era nos anos anteriores, não é? E a própria NBA investe muito na WNBA e puxa muito por isso. Portanto, a ver, vamos, é também, acredito que seja uma questão de tempo, acho que é também uma questão de que o produto ainda é relativamente recente e mais cedo ou mais tarde a liga vai crescer, o basquete vai crescer Sim. e E teremos aqui a ter tem outra havido conversa. figuras, a Caitlin Clark, a Sabrina Ionesco, que são pessoas que têm tido uma atenção mediática que tu nunca tiveste. Portanto, quando pensas nos últimos anos do desporto feminino e principalmente focando aqui também Uhum. no basquete e tens Sim, pavilhões cheios hoje em dia para ver os jogos, por exemplo, da Caitlin Clark e muita sim, claro. audiência também, isso é sem dúvida importante. Sim. Perfeito. Gostei do tema que tu trouxeste, um tema aqui um bocadinho diferente. E por certo, alguns também dos nossos ouvintes não estarão tão por dentro e espero que tenha também sido bom para eles ouvirem aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. Vamos então passar aqui para o nosso tema quente e à semelhança do que fizemos na Champions, trazer o nosso top 3 de contenders. Desta vez começo eu, ok? Portanto, na Champions Uhum. começaste tu, agora vou começar eu. Mais uma vez aqui a mesma lógica. Eu acho que se calhar fui um pouco mais arrojado na NBA do que fui na Champions, ok? Portanto, Sério? prepara. Sim. Uhum. Em terceiro lugar, a equipa que eu trago são os Nuggets, ok? São os Nuggets. Eu sou um fã incondicional do Nikola Jokic, como tu sabes, é o melhor jogador do mundo, disparado, disparado. Mais uma vez, seria o meu MVP. Sim, Não de forma disparada, mas que ele é o melhor do mundo de forma disparada, isso para mim é sim, indiscutível. sim. E a verdade é que, apesar de haver aqui alguma instabilidade ao longo da época e algumas dúvidas, e obviamente a equipa à volta dele, principalmente em termos de profundidade, não ser a Sim. equipa que tu imaginas quando pensas num candidato ao título, eles têm vindo aqui Uhum. num momento em crescendo. É um pouco irónico eu trazer isto depois do último jogo, em que eles acabam por levar aqui uma derrota pesada contra os Lakers por 23 pontos, mas antes disso vinham aqui de Uhum. 9 vitórias seguidas. O Jokic está a fazer mais uma vez uma temporada estratosférica. Ele está Faz sempre a bem. passar 57% de campo e 44% de triplos. Portanto, isto já são números de Sim, PlayStation quando estás a jogar no modo rookie. Portanto, isto exato. não É é normal. videojogo, é videojogo, é videojogo. E apesar de tudo, e apesar da instabilidade de eu não acreditar muito no banco deles, eu continuo a ter boas perspectivas quanto ao 5 inicial deles, o top Uhum. 5 deles, se estiverem todos bem fisicamente, que tem sido também um Sim, tema esta época. exato. Se estiverem bem nos playoffs, eu acredito. Portanto, pensando no Murray, Brown, Porter, Gordon e Jokic, pensando neste top 5, eu acho que este top 5 pode trazer coisas, principalmente tendo em conta que, à partida, em jogo de playoffs, tu não terás que recorrer tanto ao banco, ainda Exato, é isso que que eu também estava a pensar. Que, em sim, momentos exato. estratégicos seja sempre necessário, mas os teus titulares jogam mais tempo. Portanto, muito ancorado na figura do Jokic, confesso, muito ancorado na figura do Uhum. Jokic, eu trouxe aqui o meu top 3 e em terceiro lugar tenho os Nuggets. Uma escolha um bocadinho mais fora da caixa, que há muita gente já a descartá-los, mas eu não gosto de apostar contra o meu gordinho sérvio. Exato, Quem é que exato. tu trouxeste aqui como teu terceiro? O Jokic. Também trouxeste os Nuggets? Trouxe, trouxe o Jokic. Uau, E uau, literalmente, incrível. e nas minhas notas, eu tenho aqui as notas, literalmente a primeira coisa que eu pensei quando estava a fazer aqui a preparação para o episódio, a fazer o estudo, foi, a primeira coisa que eu escrevi foi Jokic. Eu acho que A é primeira, a basicamente isso. segunda, a terceira e a quarta, né? Exatamente. Eu acho que pronto, o basquete é um bocado diferente aqui do futebol, ou seja, no futebol nós falamos de vários nomes que podem e questão de playmakers. Aqui no basquete isso acaba por se fazer sentir ainda mais porque são simplesmente cinco jogadores em campo e os cinco que atacam são os cinco que defendem. Ou seja, um jogador consegue ter um impacto muito maior. E a questão do Jokic é a forma como ele altera tudo no jogo é ridículo. Hum, eu acho que o que me fez trazê-los é o facto da experiência e da coesão. O 5 inicial, ok, que tem a questão do plantel curto, e apesar do Russell Westbrook estar a ser muito interessante a ver do banco, é uma coisa que tem de se evidenciar. Eu acho que um plus, não é uma coisa muito boa para eles, é que o 5 inicial, quatro jogadores são campeões. Portanto, eles têm muita Experiência. experiência de playoff, o treinador tem experiência de playoff, ou seja, e depois estão num momento muito bom, ou seja, têm estado a crescer agora, o que também
como o futebol é a melhor fase para se crescer, que é agora em chegar ao All-Star Game pós-All-Star Game. Lá está, estamos a falar isto depois da derrota contra os Lakers, mas nós sabemos, não é? A regular season são 82 jogos, haverão jogos assim, faz parte, Claro. é, nosso tratamento, é perfeitamente natural. Se bem que os Lakers apresentaram aqui uma estratégia relativamente interessante aqui para a defesa do Jokic, que se houvesse um matchup entre eles, eu ainda acho que os Nuggets são favoritos, obviamente, mas eu não sei se seria 4-0. Eu não sei se seria 4-0 porque por acaso o que o JJ Redick trouxe em termos de X's and O's e não é, sermos estáticos para a defesa do Jokic é muito interessante e eu gostava de ver se calhar as outras equipas a repetir. O meu problema com os Nuggets que me fazem não os pôr mais acima, porque não podemos, nem tudo são flores, ou seja, não podemos estar a falar isto tudo bem e depois dizer que eles são em terceiro lugar. É o Claro. facto da incapacidade deles de marcar triplos. Isso é uma coisa muito importante e a Liga, em termos estatísticos, e André, tu sabes, e os nossos ouvintes que se calhar estiverem mais por dentro e acompanharem as análises estatísticas e os advanced stats, sabem, e o próprio Joe Mazzulla, do Boston Celtics, disse isso, que é, ganha a equipa que marca mais triplos. A Liga literalmente tem se tornado assim nos últimos anos. A equipa que marca mais triplos ganha os jogos, acho que em 70% das vezes. É uma coisa ridícula. Portanto, num shootout, isso acaba por ser. Eu acho que a Pode saída mudar um pouco. do Cal. Sim, exato. Eu acho que a saída do Caldwell Pope impactou mais a equipa do que o que realmente muita gente quis admitir. Eu, na altura, disse que era uma perda muito grande. Eu lembro-me de conversar com algumas pessoas e disseram, não, não, é um jogador se calhar não tão importante assim, não é? Porque acho que do 5 inicial se calhar seria o menos importante, mas Dava em uma termos de polivalência. profundidade, exato, em termos de profundidade, a questão defensiva, as rotações, eu acho que é muito importante. E depois há uma coisa que eu fiz aqui, que eu fiz, eu gosto de apanhar de surpresa, quem é que tu dirias que tem de ser o key player dos Nuggets para eles ganharem o campeonato? Eu acho que depende um bocadinho do matchup. Eu acho que Sim, depende um claro, bocadinho é do aquilo que já matchup. disse no episódio passado, né? Styles makes fights, não é? Sim. Os Eu acho estilos que há é que muita fazem as lutas, dependência mas do, sim. do Murray, de pensar no Murray, porque o Murray é um jogador que nos playoffs tem sempre tendência a crescer. Uhum, Eu acho que talvez o Aaron Gordon possa ser o jogador que eu escolheria, porque o Aaron Gordon vai ser a âncora defensiva que te pode ajudar, dependendo do uhum, matchup, a sustentar a equipa. Portanto, eu não sei quem é que tu tinhas uhum. pensado, mas eu, se tivesse que. Obviamente é o Jokic, né? Mas à parte Sim, do claro, sim, Jokic, sim, sim, sim. Ou seja, uh, o exercício não faz sentido pensar no jogador óbvio. Até porque é certo. o key player, não é? Tipo, o Claro, melhor eu jogador, não diria, é bem eu o diria melhor se calhar jogador. o Aaron Gordon, sim, eu diria se calhar o Aaron Gordon. Ok, o Aaron Gordon, ok. Eu, por acaso pensei nisso e escrevi o Jamal Murray. Eu acho que a questão ofensiva e o Jamal Murray na questão de criar para si, que é o único jogador que consegue criar para si, fora o Jokic, e também a sua capacidade de lançar triplos a partir do drible, não é? Que eu acho que é uma coisa que é muito importante, principalmente em playoffs, num jogo mais de 5 para 5, se calhar num pick and roll, e as coisas estão mais tight, a capacidade de conseguir fazer se calhar um lançamento, um tough shot, e mesmo assim marcar para ditar assim o momento, que são os shots basicamente que ele tem feito, ele foi muito significante, por exemplo, nas duas vezes que os Nuggets eliminam os Lakers, não é? Que é muito interessante. Os Nuggets, se juntarmos as duas eliminatórias, fica 8-1, mas todos os jogos são renhidos. Não Ou, equilibrados, exato. ou quase todos. Acho que só um é que foi um blowout dos Nuggets, não é? Ou seja, Claro. isso, e houve muitos shots, e até tu podes argumentar que numa dessas eliminatórias o Murray é que foi o melhor jogador e não o Jokic por causa não só dos dois daggers que ele faz, aqueles dois game winners, e mesmo houve vários lançamentos que ele fez que claramente impediam que os Lakers entrassem numa run ou num momento ofensivo ou que conseguissem passar por cima no marcador ou manter o jogo sempre dentro de uma margem para não fugir. Ou seja, acho que o Murray seria aqui o key player. E agora faço-te a pergunta: quem é que tu trouxes então aqui para o segundo lugar? O meu segundo lugar são os Thunder, ok? A equipa mais forte do Oeste. É uma equipa que se calhar pensando na temporada em si, se poderia até colocar em primeiro lugar. Eu acho que o meu primeiro lugar está reservado aqui para outra equipa. Mas o Standard é uma equipa muito sólida. Eu ainda continuo a ter algumas dúvidas e tu sabes que eu sou um pouco conservador na Uhum. maneira Ok. como olho para as prestações das equipas em playoffs. Por ainda me falta ver coisas desta equipa, se calhar Uhum. em contexto de playoffs, que ainda não vi. Sabemos que o ano passado a eliminação acaba por ser assim um bocadinho prematura face ao que em momentos se esperou.
A Sim, prestação da equipa no geral foi positiva, mas depois em sim, momentos, se calhar pensou-se que poderiam ser aqui mais acima. Eles neste momento estão quase 10 jogos à frente do segundo lugar, portanto têm sim. tido uma temporada brutal. Eles atualmente agora têm jogado muito com o Chet Holmgren e com o Hartenstein juntos e isso dá uma altura diferente à equipa. Eu recolhi aqui um dado, que eles estão 17,5 pontos por 100 posse de bola acima quando jogam com os dois. Acabam por não coexistir assim tanto tempo em campo, mas quando estão, dão coisas diferentes. Eu acho que esta rotatividade e esta diferença é sobretudo o patamar competitivo que eu acho que eles cresceram face ao ano passado, ok? Com a adição, por exemplo, do Caruso e também do Hartenstein, permite fazer coisas diferentes, quer defensivamente, quer apresentar soluções diferentes e problemas diferentes aos adversários. E depois tem o Sheik com bola na mão, e em termos de criação de pontos, tem muita facilidade. Ele, neste momento, é o melhor marcador da liga, o melhor scorer em termos de pontos por jogo. E eu acho que isso, em termos de playoffs, eu olho para o pack completo, e há poucas coisas que eu não vejo nos Oklahoma. Se calhar a questão da experiência, e isso sim, ok. Mas do ponto de vista de pack completo, eu acho que sou uma equipa muito completa em termos defensivos, em termos ofensivos. Um, Resta saber quem é que será a segunda pessoa a marcar pontos depois do Shea, ou num dia em que o Shea não esteja tão bem, porque a verdade é que há jogadores para fazer esse papel. Tu consegues imaginar claramente o Chet Holmgren a fazer esse papel, consegues imaginar claramente o Jalen Williams a fazer esse papel, mas ainda não viste de forma tão consistente, e o Jalen Williams teve alguns problemas nos playoffs do ano passado. Portanto, eu acho que isso pode trazer aqui alguns problemas aos Thunder se nenhum deles der o step up, mas ainda assim, em termos de ser uma equipa completa, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo, eles neste momento estão em primeiro lugar em termos de defensive rating, portanto, são uma equipa defensiva brutal, estão em quinto em offense, e sabemos que, e para quem não percebe e não acompanha tanto a NBA, estar no top 5 nestes dois indicadores, portanto, ser uma das 5 melhores defesas e um dos 5 melhores ataques, conta muito, e normalmente as equipas que conseguem estar nestes dois parâmetros no final da temporada, depois são equipas que em playoffs costumam dar bem, e só existem duas equipas, e já dou aqui um spoiler para o meu próximo, para o meu número um, que depois vou trazer mais à frente, que as duas equipas É são as que óbvio, eu acabo acho eu. por trazer. Em segundo lugar, quem é que tu trouxeste? Eu prometo que não vimos as listas um do outro. Eu trouxe os OKC. Ok, Ahm, eu estou um bocado surpreso por acaso de meteres os OKC. Eu não pensei que fosses meter os OKC em cima dos Thunder, desculpa, em cima dos Nuggets, por Nuggets. causa da tua questão do conservadorismo e etc. Toda, e tu valorizas muito a experiência. Em Tal playoffs. como eu E em fiz, playoffs. exatamente, tal como eu fiz a questão dos Nuggets, a primeira coisa que eu escrevi quando escrevi o OKC foi Shai Gilgeous-Alexander. Eu acho que é isso, ele é talvez Mas não estão dependentes, top não é? 3. Ou seja, os Nuggets Sim, obviamente não vão fazer não isto. tão dependentes, mas em termos de qualidade que ele traz para o campo e a sua capacidade de versatilidade de dominar o jogo em termos ofensivos. Ele tem uma vertente muito interessante que em playoffs pode lhe ajudar bastante, que é a questão das faltas e da ida ao lance livre. Pode sempre causar foul trouble a um jogador muito específico, adversário importante. Pode, num jogo em que aquilo esteja muito mais entupido e se calhar os jogadores não estejam tão inspirados em termos de lançamentos e se calhar seja um jogo com muito poucos pontos, ele consegue adicionar isso através de lances livres. E é talvez top 3 na liga atualmente, à data, em termos de qualidade, se calhar pode-se dizer, pode-se argumentar que é o segundo melhor jogador da liga e é provavelmente o MVP deste ano. Eu acho que os Thunder são muito interessantes porque eles têm vários atletas, não é? É uma equipa muito completa, como tu disseste, não vou adicionar muito mais ao longo que isso. Eles só não são mais completos do que a equipa que eu tenho em primeiro lugar. O meu key player aqui, tu já falaste mais ou menos, e eu acho que tu, não sei se irias ao mesmo do que eu agora, vou dizer primeiro, o meu key player aqui é o J-Dub, não é? Que é o Jalen Williams. Passando então aqui para o primeiro lugar, acho que é um bocadinho óbvio quem é que eu tenho e provavelmente quem é que tu também traz. Estou a falar da equipa do Charlotte Hornets. Eh, Estou a falar dos O Celtics, Lamelo Ball vai obviamente. ser Finals MVP. Exatamente, Lamelo Ball Finals MVP. Não, estou a falar aqui, obviamente, dos campeões em título, a equipa que conta com o Nemias Queta, os Celtics. Os Celtics, mais uma vez, são uma equipa que estão no top 5 ofensivo e defensivo, e aquilo que eu falava há pouco sobre o Standard é verdade também aqui sobre os Celtics. Tem havido aqui alguma inconsistência durante esta temporada, mas dá sempre a sensação que é um pouco mais um deixa andar e se Uhum, calhar um sim. saber.
gerir expectativas e gerir esforços para o que é mesmo importante, Sim. que é aqui a parte mais final da época do que propriamente terem verdadeiras dificuldades. Nos últimos jogos têm tido melhorias e os Celtics têm jogado bem. Portanto, quando pegas nos últimos 10, 15 jogos, acho que estão, se calhar, numa das fases mais sólidas da época, se bem que ainda assim, lá está. Eu acho que os Celtics vão se encontrar muito na altura decisiva, acho que se têm vindo a encontrar e acho que na altura dos playoffs se vão provar. Tenho algumas dificuldades em ver alguma equipa no Oeste que bata verdadeiramente os Celtics, principalmente por dois motivos. O primeiro, eh, o facto dos Cavaliers, que são a equipa que está melhor, eu não conseguir vê-los a ganhar aos Celtics em playoffs, e depois algumas equipas que se calhar têm um pouco mais de star power para causar dificuldades aos Celtics em matchups específicos estarem mal, e penso, por exemplo, nos Sixers ou nos Bucks que não têm encontrado essa consistência ao longo do ano, mas que em termos de melhor jogador poderiam causar grandes dificuldades aos Celtics. Não há muito mais que eu possa dizer, portanto, nos últimos 10 jogos são 9 vitórias. Acho que se nota muito, principalmente em termos de ball movement, nos Celtics nos últimos jogos acho que se tem encontrado, é uma característica que já vinha de trás, e que acho que em certos momentos nesta época não esteve tão presente e que tem agora voltado aqui um bocadinho a estar mais em voga. O Tatum principalmente também muito envolvido nestas situações com assistências e a mexer a bola. Acho que os Celtics são os claros favoritos, são a equipa a bater. Se falámos um bocadinho disso no Real Madrid no segmento passado, acho que a verdade é os Celtics para este. Portanto, também nem me vou alongar muito mais, porque acho que não há assim muito mais a dizer. E coloco os Celtics como claros contenders número um neste momento para ganhar o título na NBA. Quem é que tu Uhum. trouxeste? Eu, em primeiro lugar, também tenho os Celtics, obviamente, são os campeões em título, a equipa mais completa, é a equipa com mais valências, têm experiência, são jovens, são atléticos, são rápidos, defendem bem, atacam bem, sabem lançar, atacam o cesto, são versáteis, têm profundidade de banco, têm tudo. Eles são a equipa mais completa da liga e acredito que é aquilo exatamente que tu disseste, é mais uma questão de gerir esforços. Eu acho que eles não querem ter lesões, não querem ter nada, eles não querem que se repita ou que se possa repetir o facto de, por exemplo, os playoffs, para aí 60% ou 70% dos playoffs passados eles estiveram sem o Porzingis e acho que é mais ou menos esta questão. Eles não querem perder nenhum dos jogadores. Acho que são todos importantes, todos eles sabem o seu role. O Joe Mazzulla é muito bom treinador, principalmente aqui na vertente motivacional com os E gestão de atletas. balneário. Isso são balneário, exatamente. Acho que é mais isso até do que questões táticas, propriamente. Mas sim, eles são os claros favoritos também meus e acho. Eu diria que o key player para eles ganharem, obviamente aqui vou contradizer quanto às outras duas equipas, que obviamente não fui para o melhor jogador, mas acho que aqui o key player para os Celtics ganharem e para dominarem e conseguirem renovar aqui o Larry O'Brien é o Jason Tatum. Eu acho que é a questão do Jason Tatum. Eu acho que os Celtics não podem continuar a depender como dependeram um bocado da época passada, com a questão do Jalen Brown assumir tantas vezes a questão, com muito respeito ao Jalen Brown, acho que ele é um grande jogador, ele tem muita qualidade, mas acho que ainda há uma certa diferença, uma clara diferença de qualidade dele para o Tatum, e Claro. acredito que os Celtics não se possam refugiar nisso como se fizeram na época passada. E pronto, porque acho que as equipas desta época estão mais preparadas para eles. Portanto, eu acho que o meu key player aqui é o Tatum. Acabámos por ter aqui um top 3 exatamente igual. Vamos ver se conseguimos Exato. surpreender pelo menos no wild card. Sim, Portanto, o certeza nosso absoluta, premissa, certeza mais absoluta. uma vez, é uma equipa que achamos que pode ser campeã, portanto, algo real, mas que achamos que o outro não vai trazer. E a equipa que eu trouxe, espero que não tenhas trazido esta, são os Warriors. São os Warriors. Eu tenho gostado muito do que tenho visto dos Warriors com o Jimmy Butler. Nós falámos um Nunca na bocadinho vida. disso no episódio passado. Não trouxeste os Warriors? Não. Boa, boa, boa. Conseguimos. Uhum. Conseguimos passar por este desafio. Exato. Champions, eu estava com medo aqui na NBA. Uhum. Estava a ver o teu top Sim, 3 exatamente igual e estava com medo que fôssemos para o mesmo sítio. sim. Então, tal como estava a dizer, eu tenho gostado muito do que tenho visto dos Warriors com o Jimmy Butler. Eles Uhum. ainda estão em lugar de play-in, ou seja, partem um bocadinho aqui mais de trás, mas estão 5-1 com Sim. o Jimmy. E cresceram bastante, sobretudo num aspecto que nós citámos muito no episódio passado, que é a questão dos lances livres e a capacidade que o Jimmy Butler tem, e tu falavas da capacidade de marcar a conta-gotas, foi a expressão que tu utilizaste, que é uma Uhum. expressão
perfeita e que revela exatamente o que significa. Portanto, o Curry é um jogador explosivo que facilmente marca 15, 17 pontos do nada, mas esta capacidade de tirar a bola da mão do Curry em certos momentos, É mais metódico, sim. para ser mais metódico e em a espaços conseguir ir contribuindo, acho que é sem dúvida um aspecto que se tem visto já, e a amostragem ainda é curta e obviamente a adaptação ainda não está totalmente feita. Não é assim tão fácil também uma equipa ser logo campeã a meio ou seja, depois de um ano em que houve uma troca, não é assim tão comum, mas ainda assim coloquei-os aqui Sim. como wildcard. E outro fator em que eles também têm crescido bastante nestes jogos é a questão dos turnovers que têm descido. O Jimmy Butler é um jogador que consegue dar aqui também algum critério, nomeadamente em termos de Uhum. passe, de criação de jogadas e desse ponto de vista ser mais e isso tem-se visto nos Warriors. Portanto, esta queda dos turnovers e este aumento dos lances livres acho que te pode mudar um bocadinho o estilo, nunca Uhum. tirando a identidade aos Warriors, que sabemos que é uma identidade vincada e que é por isso que eles são os Warriors, nomeadamente uma equipa que tem o Curry, terá sempre um certo estilo de jogo com muitos cortes, com muitas movimentações, mas ainda assim acrescentar coisas e dar uma versatilidade também na defesa que os Warriors se calhar não tinham. Eles agora vão ter uma série de jogos mais acessíveis e alguns jogos contra os Hornets também, portanto, nos próximos quatro, salvo erro, dois são contra os Hornets, portanto, eu acho que isto também é importante para que eles consigam crescer e terem uma boa fase. Eles neste momento já estão numa boa fase, estão 5-1 desde que o Jimmy Butler voltou. Se eles conseguirem ter também uma série de 5, 10 jogos em que consigam ter aqui um recorde positivo, acho que isso também lhes pode dar uma confiança, não só em termos anímica, mas também, e como o Oeste está, que facilmente sobe e desce, do ponto de vista da tabela classificativa, também de subirem um bocadinho e isso dar-lhes um certo conforto. Eu acho que isso é importante e trouxe aqui os Warriors como meu wildcard. Como teu wildcard, quem é a equipa fora da Eu, caixa que eu, pode surpreender? eu tenho algumas só, pronto, aqui respondendo ao teu wildcard, obviamente, não é? Eu tenho algumas dúvidas quanto aos Warriors, eu vou ser sincero, eu não estou tão otimista quanto a isso, eu punha várias outras equipas antes. O que me Ok. preocupa mais confronto aos Warriors é a questão dos matchups contra equipas mais sérias, não é? Ou seja, eu acho que não é muito claro como é que eles conseguiriam eliminar determinadas equipas e se calhar fazer uma run, nem diria se calhar para ganhar o título, mas só chegar se calhar a um segundo round, não é? A umas meias finais. É verdade, o Jimmy Butler traz esse critério, a equipa está muito bem, mas eu não sei se não é mais um fator de impacto inicial porque houve uma alteração e há uma questão motivacional e uma questão de alteração que as quais as equipas ainda não se adaptaram. Eu Uhum. acho que eu até fiz referência a isso no episódio passado, que eu tenho muitas dúvidas em playoffs e terei ainda mais num jogo de 5 para 5 com o Draymond Green e o Jimmy Butler em campo, os dois ao mesmo tempo, É um principalmente no tema. último período. E principalmente no último período. Mas pronto, passando aqui para o meu Dark Horse, não é? Aqui para o meu wild card, obviamente que eu sabia que eu trazer esta equipa tu nunca ias trazer porque são os Cavs. É interessante que nós pegamos duas equipas que fizeram trocas, agora na deadline, e trocas exatamente a pensar nesta época ou num curto espaço de tempo. Sem dúvida. Hum, eu trouxe os Cavs porque eu acho que, em termos de profundidade de plantel, são uma equipa Sem extremamente dúvida. completa, são uma equipa com tamanho, que parecendo que não é uma questão que a NBA tem sido cada vez mais amiga outra vez, não é? Porque nós tivemos assim uma fase muito grande ou muito extensa em que os principais jogadores eram wing players e depois até guards, que tivemos a geração de ouro de point guards, né? Que é a geração que nós acompanhamos. E agora estamos a voltar um bocado mais aos big men, não é? Depois aqui com a questão do Jokic, o próprio Giannis, que é um big man, mas acaba por jogar quase que a extremo Jogadores oposto. muito longos nas wings Muito também. longos, etc. Exatamente. E até certas equipas têm-se apresentado com dois postos. Os próprios Cavs exploraram muito isso a época passada com o Evan Mobley e o Jared Allen, e este ano eles continuam a coexistir e é muito interessante, não é? Depois aqui a proteção da paint, não é? Da zona pintada e do cesto. Eu gosto muito dos Cavs, eu acho que são uma equipa interessante, mas lá está, são um Dark Horse. Eu não estou tão super otimista quanto a eles por causa da questão de experiência, primeiro, e depois porque depois a questão, outra questão que conta muito num jogo de playoffs em NBA é, por norma, costumam ganhar a equipa que tem o melhor jogador em campo. E os Cavs quase nunca, acho eu, vão ter o melhor jogador Vão em ter a campo. melhor. Exato, Exatamente. e isso parece-me que não pode ser uma coisa que, numa situação 50-50 ou 55-45,
vai pender, lá está, para quem tem o melhor jogador, porque lá está, é o melhor jogador. Mas eu gosto muito do matchup deles com os Celtics. Eu acho que contra qualquer outra equipa do East, acho que eles não teriam qualquer tipo de problema. Eu acho que as duas equipas estão quase numa collision course, não é? Para se enfrentarem, estão em colisão para baterem uma contra a outra nas finais de conferência. E a ver, vamos como é que vai ser. E o meu key player, diria para isto, eu arriscaria dizer que se calhar o teu key player é o Jimmy Butler, não é? Dos Warriors. Exatamente, aqui o meu key player, obviamente, não podia ser diferente de ser o Darius Garland, que a época passada nos playoffs foi um bocado do que nós falamos com o Jalen Williams, com o J-Dub, não é? Que teve muito aquém o Garland em termos de playoffs. Outra questão que também podia enaltecer que me fez escolher aqui os Cavs, se calhar, para o Dark Horse, é que a época passada eles, se calhar, foram a equipa que deram mais trabalho aos Celtics e estavam sem o Donovan Mitchell e sem o Jared Allen. Portanto, um ano melhor, com toda a gente saudável, com dinâmicas melhores, um treinador melhor, se calhar possam dar ainda mais trabalho. Eu continuo a achar que os Celtics são favoritos, mas acho que não seria um gentleman sweep, não é? Eu acho que não seria um 4-1, para ser sincero. No mínimo dos mínimos, um 4-2 ou se calhar até um 4-3, até porque os Celtics, como nós conhecemos, é uma equipa que tem tendência às vezes a adormecer, não só em Sim, determinados jogos, e como em em playoff. determinadas séries, não é? Exato. E eu acho que depois também os Cavs lá está, numa colisão como já disse há bocado, contra os Celtics, eu acho que os Cavs vão um bocado mais, com mais coração e mais faca nos dentes para um matchup contra os Celtics do que os Celtics são para os Cavs. Eu acho que os Cavs olham mais para os Celtics assim com um bocado mais de fervor do que propriamente os Celtics olham para os Cavs. Posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Não estou a dizer que os Celtics iriam subestimar os Cavs, mas acho que seria interessante e destacar por último para acabar o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell é um jogador que eu gosto muito, adoro, ele é fantástico, ele joga bastante, joga muito à bola, é ridículo, principalmente em playoffs, não é? Se eu não estou em erro, ele é dos jogadores da liga, e corrijo-me se eu estiver errado, daquele tem o maior crescimento de pontos por jogo de regular season para playoffs, juntamente com o É um Jimmy dos. Butler e o Jamal Murray. Acho que eles três são Acho assim que dos que sim. têm mais. Acho que sim, sim. Não, não tenho os dados de cor, mas Sim, arriscaria sim, os também dizer. dados, esses três são, eu sempre que eles são conhecidos, fala-se consistentemente todos os anos desse Sim, sim, crescimento. sim. E eu acho que o Donovan Mitchell, como eu disse, apesar de que ele nunca será o melhor jogador em campo, porque do outro lado, não é? Isto estou sempre a assumir que a final de conferência, se tudo correr bem, será contra os Celtics, que são os rivais a bater. Eh, Porque os Celtics têm o Jason Tatum. E eu arriscaria dizer que se calhar até o Jalen Brown até pode ser melhor que o Donovan Mitchell. Portanto, o Donovan Mitchell se calhar nem é o segundo melhor jogador, é o terceiro. Mas depois o Donovan Mitchell é o jogador que tem uma capacidade que muitos poucos jogadores na liga têm, que é muito semelhante ao que eu falei no episódio passado, que o Jimmy Butler tem, que é a qualquer momento ele ganha o jogo. O Donovan Mitchell a qualquer momento pode explodir para 45 pontos ou 50 pontos num jogo e, e dar aqui a vitória aos Cavs, se calhar num jogo assim mais renhido em casa e se calhar até forçar um Game 7 ou alguma coisa do género, Sim. caso os Celtics. Isto é engraçado, porque lá está, nós já nos conhecemos há muitos anos, já falamos de desporto há muitos anos, há mais de uma década, e tu já sabias que eu não ia trazer os Cavaliers. Eu tenho muitas dúvidas quanto aos Cavaliers. É claro que os Eu também Cavaliers tenho são uma algumas, equipa, eh, os Cavaliers são uma equipa melhor do que os Warriors, que eu trouxe, isto sem sim, dúvida, principalmente em sim, termos de regular season, uma equipa pelo menos mais completa. Em contexto de playoffs, eu consigo imaginar mais cenários em que os Warriors têm um crescimento grande e dão tudo certo e acaba tudo em grande nos playoffs do que propriamente os Cavaliers. Os Cavaliers, eu concordo parcialmente com quase tudo o que tu disseste, ou seja, o que tu apresentaste foram factos. Discordo mais na parte de que eles não terão ou não deverão ter grandes dificuldades para ganhar a equipas do Oeste sem ser os Celtics. Eu acho que eles vão ter dificuldades contra quase todas as equipas do Oeste. Eu tenho sim, uma grande dificuldade, e obviamente não sabemos quem é que eles vão apanhar especificamente na primeira ronda, e pode ser sim, uma equipa óbvio. um bocadinho mais Uhum. alternativa, mas apanhando, por exemplo, uns Bucks ou apanhando uns Knicks, eu tenho dificuldade em ver os Cavaliers a ganharem claramente. Tenho dificuldade em ver os Knicks a ganharem claramente, acho que vão ter dificuldades. É uma equipa que, Não em acho, até termos porque de. os Knicks
Eu não Os Knicks acredito, eu há não dois estou. anos causaram-lhe grandes dificuldades. Este ano Sim, eles mas não estão a ter. Os Knicks este ano são das piores equipas defensivamente. Os Knicks, a maior lacuna defensiva dos Knicks é a defesa aos triplos e a defesa do perímetro, que é exatamente o ponto forte dos Cavs. Os Cavs são uma equipa de triplo muito forte, têm o Donovan Mitchell e o Darius Garland. Eu vou ser sincero, um pick and roll qualquer ali, os Knicks não. E Eu depois acho que defensivamente os os Cavs são Cavaliers são muito muito fortes. exploráveis. Mas eu acho que são muito E- exploráveis, principalmente em termos de backcourt. Eu vejo muitas lacunas sim. nos Só que depois Cavaliers a questão disto foi a troca do Hunter, né? O Hunter veio exatamente para isto. para isso, Então, mas eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir disfarçar o Donovan sim, Mitchell e o Garland. claro que E não. eu acho que os Cavaliers têm muitos pontos fortes, mas também têm pontos fracos Uhum. muito Sim, evidentes. E mesmo sim. a Por questão isso é da que é um Dark constância que tu Horse e não falavas está há no top pouco, 3 acho. claro, claro, e mesmo a questão que tu falavas há pouco do Allen e do Mobley, ehm, eu tenho dificuldades também em certos matchups e em certos momentos imaginar Uhum. que é possível. Acho que a presença deles dois também Sim, pode ser sim. explorável Sim, claro. e, Eu acho que a presença deles dois e não tenho será um dificuldades. must sempre. Eu acho que a presença deles em playoffs não será um must constante. Eu acho que vai ser um bocado mais parecido com o Hartenstein e o Chet Holmgren, que é mais uma questão de em determinados momentos explorar C5 mediante o que o adversário tem em campo. Eu Sim, mas acredito os que seja Cavaliers fazem mais muito disso mais por aí. ADM do que propriamente os Thunder. Os Thunder utilizam mais isso Sim, enquanto claro. os Cavaliers fazem Sim, disso mais claro. ADM. E eu acho que os Claro, Cavaliers claro, vão ter claro. dificuldades grandes e eu digo-te que eu ficaria muito surpreendido se os Cavaliers ganhassem o título mais do que qualquer uma Não, das equipas sim, que eu torço óbvio, e foi óbvio, por isso óbvio, que não os óbvio. E escolhi. Bem, infelizmente já estamos a ficar sem tempo e já nos alongámos também bastante. Vamos aqui passar para o nosso tema do Fora de Jogo. O tema que eu trago esta semana tem aqui um bocadinho a ver com futebol, mas mais numa vertente fora de campo. Sabemos que o Sporting tem tido aqui algumas lesões. Infelizmente já não estamos no mercado de transferências, portanto já não conseguimos resolver aqui o problema contratando jogadores. Portanto, se o Sporting fosse buscar jogadores, teria que trazer jogadores livres. Eu pensei aqui em três nomes da sociedade portuguesa que poderiam dar ajuda ao Sporting e eu pensei aqui em algumas posições também para os encaixar e queria saber a tua opinião. Enquanto diretor hum, desportivo, o Hugo Viana também saiu, portanto, se fôssemos nós os diretores desportivos, a recomendação aqui destas provavelmente dizer entidades não e a tudo. destas pessoas que toda a Provavelmente gente. dizer não a tudo, por algum motivo é que eles não têm clube. Então, em primeiro lugar, o Sporting precisa de um médio. Eu acho que no meio-campo ganha-se os jogos e tem tido muitas lesões. E acima de tudo, trazer aqui um nome com experiência, uma pessoa que tenha conhecimento tático. E como é que tu adquires conhecimento? Lendo livros. Quem é que é a pessoa que leu mais livros em Portugal? Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa poderia ser aqui uma boa contratação para o Sporting, para jogar ao lado do Yulman. Não sei se tu concordas com este posicionamento dele no meio campo. Tenho também aqui outras posições. Deixa-me só, vou dizer todos e depois tu vês se faz aqui alguma alteração. Depois, obviamente, o Sporting tem bons centrais, falámos também disso, mas o Diomande cometeu aqui um erro e acho que, sobretudo, ele comete o primeiro erro e depois tem o segundo. Acho que se houvesse uma voz que lhe desse uma projeção grande no primeiro erro, ele não teria cometido o segundo. E eu não consigo pensar numa voz mais marcante do que Cristina Ferreira para jogar ali ao lado do Diomande e se calhar lhe meter um bocadinho de tino nas abordagens. Portanto, eu acho que com Cristina Ferreira na defesa e Marcelo Rebelo de Sousa no meio-campo, acho que o Sporting tinha aqui uma consistência tática diferente. Por último, o Sporting, do ponto de vista de pontas de lança, está muito bem servido, não é? Sabemos que o Gyökeres Uhum. é provavelmente aqui o melhor jogador da liga, mas com as lesões, infelizmente o Arder ainda não é aqui o jogador que mais consegue substituir. Acho que um jogador para substituir o Gyökeres tem que ser alguém que já esteja ligado ao mundo do futebol. Não é? Não posso trazer aqui nem o Marcelo nem a Cristina. Portanto, eu pensei em trazer aqui o Jorge Jesus, que é uma pessoa que está habituada a dar pontapés na gramática. Portanto, se ele der pontapés na bola, como costuma dar na gramática, pode ser aqui uma boa solução. Portanto, eu acho que o Sporting beneficiava de Cristina Ferreira na defesa, Marcelo Rebelo de Sousa no meio campo e Jorge Jesus no ataque. Queria te perguntar se fazias aqui alguma alteração ou se achas que fiz um bom trabalho. Por momentos, para ser sincero, depois de dizeres que no ataque querias um jogador que já tivesse ligado ao futebol, eu pensei que este dizeria Nick Jallow. Mas, mas sim, mas eu acho que são boas adições.
Por acaso, eu consigo ver a Cristina Ferreira na defesa a ter um papel semelhante aqui ao Van Dijk, assim, do controle da linha defensiva. E não és num sistema A3, a saída de bola, claramente havia muito melhor Como comunicação. central do meio. Como central do meio. Exato, central do meio, obviamente. E Exato. havia muito melhor comunicação aqui na saída de bola e já não haveria tantos erros aqui na construção à partida. O Marcelo é muito bom. Eu acho que fazia um pairing, se calhar, mais com o Morita do que com o Yulman, para ser sincero. Eu acho que ele substitui mais o Yulman que o Morita. Eu só estou preocupado com a questão das transições defensivas, mas acredito que ele tem um bom pé e consiga fazer passos longos para o Jorge Jesus, que com o seu físico corpulento, não é, de idade avançada, seria um grande jogador aqui para fazer a retenção de bola, matar no peito, aguentar o defesa atrás e esperar a equipa subir e jogar de costas para a baliza, assim com umas dinâmicas. E celebrações com a pastilha. Já estamos É, todos a claro, imaginar. claro. Muito bem, muito bem. O que é que tu nos trouxeste esta semana? Eu estive aqui a pensar, qual é que é o teu prato favorito? O meu prato favorito é Sim. empadão de frango, um prato brasileiro. Não é o empadão que se Ok. come em Portugal, é Sim, empadão sim, sim. brasileiro. Empadão de frango. Ok. Ok, mas isso é uma questão cultural, não é? Ou seja, deve haver toda Sim, uma questão emocional e nostálgica ligada a isso, não sim, é? sim, para quem não sabe, eu tenho família brasileira. Sim, E sim, obviamente está aqui um bocadinho ligado a isso. Mas era o prato que eu comia quando era miúdo e vende-se, uhum. é comida de rua no Brasil. Vende-se, no Rio de Sim, Janeiro sim, vende sim. Eu conheço, e eu por acaso conheço, eu por acaso conheço, massa podre eu em por baixo, acaso é assim, sei. uma Imagina, farinhenta. e se retirares essa parte emocional e pensares só em termos de prato, de comida mesmo, o que é que Pá, dirias que é o teu prato favorito? hoje em dia, como tu sabes, eu sou muito viciado em sushi, portanto. Que é sushi, né? Exato. E então, e agora faço outra pergunta. Imagina que tu estivesse a conhecer alguém. Imagina que tu As conhecesse perguntas do alguém. Eliezer, reparem, o nosso público, as perguntas dele vão sempre para conhecer alguém ou para É, e eu vou ser. Imagina que estás a conhecer alguém e tu perguntas a essa pessoa, ou surge como tema de conversa, qual é que é o prato favorito. Uhum. Que tipo de prato é que a pessoa tem de dizer para tu achares uma red flag? Aí, se a pessoa disser favas, é tenso, meu. Yeah, Mas depois há aqueles pratos, yeah. ou seja, imagina, favas é nojento, estás a ver? Mas ao mesmo tempo, Mas favas, favas, favas não é mau. Gosto de favas. aí, favas Mas é horrível, puto. Favas é nojento, mas isso é favas pelo fixe, é menos fixe, é fixe, têm, é fixe, é têm fixe. personalidade, estás a ver? Tu para Yeah, dizeres yeah. favas tem personalidade. Agora, imagina que a pessoa, tu dizes assim, qual é que é o teu prato favorito? E a pessoa diz assim, arroz com frango. Yeah, tipo, yeah. Isso é bué triste, meu. Isso é... Bro, porquê que eu estou a dizer isso? Porque eu estava a falar sobre isso este fim de semana com os amigos e eu lembrei-me que eu conheci uma rapariga e estávamos a falar sobre isso. E eu perguntei-lhe qual é que é. Tipo, o assunto surgiu e ele disse que a comida dela favorita era empadão de carne. É, empadão de carne, eu percebo. Não é mau, não é mau. Não, não acho que se adequa. Imagina, eu acho que é chocante quando o teu prato favorito. Imagina o teu prato favorito ser uma Sandes de fiambre, puto. Não, Isso é isso que é não é um chocante. prato, mas empadão de... Não, desculpa. Gosto de empadão de carne, mas pô, prato favorito. Pá, eu acho que podia ser bem pior, Não, sinceramente. não. Qual é que é o teu Mas eu prato acho que é favorito? tipo mamba de galinha com flores de bombom. Ok, mas isso aí então já estamos aí para a parte cultural. Não, 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 mas não é uma cena nostálgica, é porque o prato é bom mesmo. Não tem nada a ver com isso, é porque o prato é bom mesmo. Ahm, yeah. Por exemplo, é como a cena do prato favorito, por exemplo, uma cena que eu torço muito o nariz, mas isso não é o prato ser mau, mas já é aquela cena tipo a pessoa não tem personalidade, como tu falaste das favas, que é, eu pergunto, qual é o teu prato favorito? Lasanha. Aí, mas lasanha é muito bom. Se for Tipo, lasanha lasanha é bom, caseira. mas é tipo toda a gente, meu. Quem é que não Agora gosta de imagina uma pessoa lasanha? dizer assim, Falta lasanha do Pingo Doce. personalidade. O meu prato favorito é Epá, lasanha do Pingo Doce. não, mas a cena é que tipo, falta personalidade. Tipo, a sério que é lasanha. Tipo, toda a gente gosta de lasanha. É tipo, qual é que é a tua mousse favorita? Qual é a tua sobremesa favorita? Mousse de maracujá. Tipo, ou mousse de chocolate. Toda a gente gosta disso. Isso, tipo, Ah, não, não eu isso aí não sei. concordo. Não concordo, não concordo. Isso aí não concordo. Eu Não, acho não, eu que não estou a mousse de dizer que é chocolate é bem mau. Eu não estou a legítimo dizer. ser favorito. Não, eu acho que é legítimo. Eu só estou a dizer que não me traz tanta personalidade. Ou seja, não é uma pessoa arrojada, não é uma pessoa assim com um texto diferenciado. É tipo, Certo, certo, certo. tipo, empadão de carne. Tipo.
Muito bem. Bem, mais uma vez, obrigado a quem aguentou até aqui. Espero que tenham gostado. Voltamos para a semana. Os nossos episódios costumam sair sempre aqui à terça. Portanto, voltamos aqui na próxima terça e obrigado a todos. Obrigado e deixem aqui abaixo qualquer comentário qual é que é o vosso prato favorito, que eu quero saber para saber se vocês têm personalidade ou não.